Senhoras e senhores, boa tarde, como é que vocês estão? Tudo bem, gente? Sejam muito bem-vindos ao canal. Aqui quem tá falando é Bormondes e você tá assistindo ao Bormondes TV. Gente, o negócio é o seguinte, nossa senhora, eu achei que ia tá melhor o negócio. Eu quebrei a cortina aqui de casa e eu tive que fazer um negócio improvisado. Deixa eu só encostar um pouquinho a porta que essa luz tá estourando na minha cara. Pera aí que eu já volto. Pronto, agora tá mais natural, fico mais até bonito. Gente, o negócio é o seguinte, sejam bem-vindos ao canal.
Hoje estamos aqui para reformas. Eu gostaria de conversar com vocês rapidamente. Não se preocupem, tá? Eu tenho um backup de Old Sunset, eu não perdi nada. Eu só estou tentando algo novo. Na expectativa de que se a gente conseguir fazer isso até o final desse mês e ficar melhor, a gente vai ter ganhado alguma coisa. E se a gente não conseguir, vamos só ter perdido tempo, tá? E tempo a gente recupera. Boa tarde, Mega. Bem-vinda. Pô, que legal que você tá aí junto com a gente. Quarta-feira, graças a Deus, minha folga. Olha só, no vídeo de hoje, mais cedo, eu falei que o evento lá do Proxy seria na quarta. Eu acabei de perceber que eles colocaram a data errada. É hoje, a partir das 4 da tarde. Então, como a gente só teve um comentário no vídeo de hoje sobre o Proxy, eu deduzi que talvez as pessoas não estejam tão interessadas nisso, né? Mas, se vocês quiserem, depois a gente pode dar um pulinho na live do Will Wright. Vai ser no Discord e o Will vai estar participando dessa live junto com toda a sua equipe, falando mais sobre o Proxy AI, seu novo jogo. Tempo a gente não perde porque estamos juntos, é verdade. Então assim, gente, o que aconteceu? Por que eu decidi voltar no tempo aqui? Simples. Em todos esses anos, por mais que Old Sunset tenha evoluído e muito, eu ainda não senti que eu conseguia visualizar a identidade que eu realmente idealizava para o projeto. Tava muito bonito nas últimas vezes. E aí, esse final de semana eu assisti uma série com a minha namorada chamada Hello Tomorrow. E nessa série eu disse, cara, é essa estética que eu quero pra Old Sunset. É isso que eu tô procurando. Eu vou mostrar pra vocês rapidamente um trechinho do trailer pra vocês entenderem o que eu tô falando. Aliás, o Proxy, Mega, é um jogo novo do Will Wright pra celular. Olha só. Essa série aqui, ela tem uma pegada muito retrofuturista, que é algo que eu acho que combina completamente com The Sims 3, já que o próprio The Sims 3 Sunset Valley se passa anos antes de Bela Vista e muito tempo antes ainda de Sin City. E a gente tem essa pegada já em Sunset Valley. E cara, quando eu vi esse vídeo, quando eu vi essa série, eu falei, é a maneira de combinar todos os recursos que a gente tem no The Sims, porque o The Sims 3 no futuro tava ficando meio de lado, já que ele era uma coisa meio distópica, né, em relação ao restante. Mas se a gente fizer uma vizinhança com a pegada dos anos 50, com essa ideia retrofuturista, que é o futuro como eles imaginavam que seria o futuro nessa época, claro, a gente não precisa necessariamente ter os carros flutuantes que a gente tem no futuro, mas a gente pode ter essa estética toda e eu acho que vai ficar perfeito, vai combinar muito com The Sims 3. Porque The Sims 3 traz muitos objetos que combinam com essa estética, entendeu? Então, se eu conseguir fazer um trabalho bem feito, eu acho que a gente deve conseguir deixar o Old Sunset ainda mais especial do que nunca. Pelo menos eu conto com isso. Essa estética é linda, né? Oi, Natália! Bem-vinda, obrigado! Então, olha isso, cara, que perfeito, mano. E essa estética, ela tem a pegada que eu sempre busquei também em Old Sunset, que é aquela sensação de vizinhança. Como a gente tem no The Sims 2. Eu costumo falar que o mundo aberto, por ser tão expansivo e grande, ele tira da gente aquela sensação de, olha, estamos numa pequena vizinhança aqui junto com os vizinhos e tudo mais, que The Sims 1 e 2, por mais que a gente não pudesse visitar os vizinhos, a gente tinha essa sensação de proximidade. E é isso que eu quero trazer de volta. Tanto que os meus mods de autonomia se resumem a retirar qualquer tipo de tecnologia atual que faça com que os personagens se afastem e mantenha eles mais próximos, né? Porque, sei lá, mano, eu acho que os anos 50 tem esse brilho, dessa sensação de que tava todo mundo meio junto, meio próximo, idealizando um futuro. Eu não sei explicar, eu só sei que é uma estética que eu acho que vai combinar demais com The Sims 3. E combinaria muito com The Sims 2 também, porque os objetos são bem assim. Se você pegar os objetos do The Sims 2, The Sims 1 e The Sims 3, você vai ver que a estética retrofuturista tá presente. Não é nem só retrofuturista, é atômica, né? Tipo, Sims 2, Atomic Collection, por exemplo, a gente tem essa coleção de objetos atômicos que vieram com The Sims 2 Pets,
que tem essa ideia de retrofuturista, entendeu? E The Sims 3 também tem tem alguns objetos na Store relacionados, tem muito pouco, mas eu acho que a maioria dos objetos por si só do The Sims 3 já combinam com essa estética. O nome dessa série que eu mostrei aqui é Hello Tomorrow, Olá Amanhã, é muito, muito boa, cara, vocês têm que ver. Então assim, eu já fiz até um filtro novo aqui para o Sunset, tá? Esse daqui são 2 filtros que eu usava antes, aqui eu tô tentando criar um novo que seja mais realista, que traga uma sensação mais... Como é que eu posso dizer? Ai, cara, eu não sei explicar. Eu preciso encontrar uma combinação de filtros que dê um match que eu tô buscando. Não é nem questão de cor, é questão de mesclar bem os ambientes, ó. Porque aqui a gente vê que tem um contraste que eu já não gosto mais. Aqui já é muito escuro pra mim. E olha que eram filtros que eu amava, hein? E aqui eu tô no caminho de encontrar um meio termo para essas duas coisas. Mas enfim, gente, nossa missão aqui hoje é tentar renovar o de Sunset por completo. E aí eu vou tentar fazer com o de Sunset o que eu fiz com o Willow Creek em um mês. Só que a vantagem aqui é que a gente já tem os lotes, então eu não vou perder nada, né? Eu só vou redecorar tudo. E com essa ideia em mente, redecorar o ambiente, eu também quero ver se eu consigo me conter aqui para criar uma decoração mais otimizada. Como vocês devem saber, o mapa é dividido por vários quadrantes bem grandes. Vamos supor que aqui, ó, seja um quadrante, né? O recomendado é não usar mais do que 8 tipos de plantas diferentes nesses quadrantes, o que é um grande desafio, exclusivamente para mim, né? Boa tarde, Arte! Então vou tentar fazer isso. Como eu já disse, se a gente não conseguir ser bem sucedidos nessa empreitada, tudo bem, a gente volta para onde a gente parou, ou de Sunset da última vez que eu fiz isso, tá? Mas eu acho que a gente pode ter um sucesso aqui, viu? Não sei. Ainda tô tentando ajustar esses filtros para encontrar o ponto de equilíbrio. Vamos ir adicionando as peças e vendo o que a gente pode fazer. E depois, pessoal, se vocês tiverem interesse, como eu falei lá no início da live, hoje às 4 da tarde vai rolar um evento lá no Discord do Proxy AI, que é o novo jogo que o Will Wright está produzindo, e ele vai estar participando de uma live falando sobre esse novo jogo. Então, se vocês quiserem, a gente pode participar lá no servidor deles, ao vivo aqui no canal, tá? É às 4 da tarde, só não me deixem esquecer, que às vezes eu começo a construir aqui, eu caio de cabeça e me perco no tempo. Pode ser interessante, tá? Porque eu acho que agora, no estágio atual, o Proxy AI já deve estar bem mais desenvolvido. Oi, Marjorie, tudo bem? Gnome. Eu acho que ele já deve estar bem mais próximo do lançamento. Passou por algumas controvérsias, para quem não conhece. Durante o período de alta aí, né, dos blockchains e essas coisas aí de arte que o pessoal tava vendendo na internet, o Proxy AI se propôs a possuir essas coisas no jogo para que você pudesse criar e vender, né? Não é blockchain, tem outro nome, mas eu sempre esqueço. E aí, como depois de um tempo isso acabou passando aí por umas situações bem complicadas sobre como é que eu posso dizer? Sei lá, tinha uma alta pegada de carbono, alguma coisa assim. Alguns assuntos bem complexos, eu não entendo até hoje direito o que aconteceu. Eles voltaram e decidiram que o jogo não possuiria mais esse negócio. Deu pra entender, eu acho, né, gente? Se não deu pra entender, vocês me avisam, tá? E aí, Marjorie, como é que vão as coisas por aí? Tudo certo? Uhum. Esse novo jogo, o Art, o Will vem trabalhando nele desde 2018, que foi o momento... Acho que foi o período que eles anunciaram pela primeira vez. Não vi não a receita, vou dar uma olhadinha lá depois, Marjorie. IA pra criar arte e vender não é bem visto, até meio tenso a pessoa usar só pra ela própria. Não, na realidade não era isso não, Mega. Era a questão aquelas coisas que você só podia vender uma e valorizava, não é IA. Puxa vida, mano, sempre me esqueço. Mas tem a ver com blockchain. Eu nem sei se eu posso falar esses termos aqui no YouTube sem ter problema também. NFT, isso aí, obrigado, Arte, esse mesmo, NFT, isso aí, Rodrigo. Aí, como deu bastante burburinho sobre essa questão e tudo mais, eles voltaram atrás. Mas eu acho que eles vão desenvolver algum tipo de mercado lá dentro do jogo deles.
para que os jogadores possam... A ideia, pelo que eu entendi, é a seguinte. Oi, Gustavo, tudo bom, cara? Hoje eu tô inspirado, mano. Esse final de semana foi muito bom pra eu pegar uma visão nova e diferente das coisas. Mas pelo que eu entendi, a ideia do Will com esse novo jogo, basicamente, é transformar a gente nos Sims do The Sims, né? A ideia dele é que a gente possa se conhecer melhor através das memórias que a gente guarda no nosso subconsciente. Então, você começa... Só que o ruim é que esse jogo é de celular, cara. Quer dizer, não é ruim necessariamente, é bom porque, tipo assim, é portátil, né? Você vai poder carregar onde você quiser, então vai ser mais fácil de adicionar as memórias. Mas é ruim porque isso acaba restringindo o desenvolvimento, na minha opinião, mas, sei lá, né? A gente não sabe também. Mas a ideia é que você armazene as suas memórias. Começa com as suas memórias mais antigas, né? Você armazena elas ali, aí o algoritmo ele vai fazer algum tipo de mix ali e ele vai começar a apresentar o lado seu que talvez você não conheça. Alguma coisa assim, sabe? Na bolha que eu fico, arte como desenho e ilustração, a galera não gosta dos... mas... tem muito disso. Eu acho particularmente uma perda de tempo, porque eu acho que toda ferramenta que existe, né, é a mesma coisa que falar que o celular é ruim, né? Olha, o celular não é ruim. Se você tiver TikTok, Instagram e Facebook instalado, talvez o celular seja ruim. Entendeu? Muitas vezes as pessoas culpam a tecnologia ou os aplicativos, sei lá. Bom, eu vou expor de outra maneira esse pensamento pra ficar mais claro, porque eu tô sentindo que ele tá meio vago. É tipo assim, o problema da atenção das pessoas estar cada vez mais fragmentada não é o uso do celular, é o uso dos aplicativos no celular. Se você usar o celular para trabalho, sua atenção vai ficar bem focada. Hoje em dia eles tentam desenvolver novos gadgets para substituir o celular, mas eu acho que o que precisa substituir mesmo são os algoritmos. Brincadeira. O que precisa substituir mesmo é nossa maneira de consumir tecnologia. Isso que tem que mudar. Entendeu? Cara, é muito complicado. Às vezes eu tô conversando com a Yasmin e eu quero pôr na velocidade 2. Tipo, vai, fala logo, fala logo. Às vezes ela tá conversando comigo e ela quer me pôr na velocidade 30. Entendeu? Anda, fala logo o que você quer falar. Ai, gente, a vida não pode ser assim, sabe? A gente tem que aproveitar mais o momento. Vai então redecorar toda o Sunset. Bom, eu vou me esforçar pra ver se a gente consegue deixar ela melhor a arte. Mas essa é basicamente a ideia. Mas a gente tem até o final desse ano pra fazer isso. Se não der bom o resultado, a gente volta atrás e continua de onde a gente parou. Então a gente não vai perder nada. Mas vamos fazer testes, porque, cara, eu não tô mais gostando de Old Sunset cheia dessa árvore aqui, sabe? Eu amava tanto ela no passado, mas hoje em dia, sei lá, eu não me identifico mais com essa árvore. Mas assim, não sei, talvez seja o filtro também, que não tá totalmente do meu agrado ainda. Eu tô tentando identificar o que é, mas alguma coisa mudou. E eu quero trazer uma sensação mais dos anos 50 para Old Sunset, sabe? Aliás, eu gosto mais desse filtro novo, mais claro, sem ser claro demais. Então, né, eu ainda tô tentando encontrar o ponto de equilíbrio dele. Porque, por exemplo, ele é ótimo, só que eu tô sentindo que a areia, ela tá muito clara, sabe? Só que daí, se eu mudar muito ele aqui, ó, daí vai ficar meio assim, entende? Eu tô tentando identificar o que é, porque não é a exposição. Pô, exposição também pode ser, talvez, ó, se eu reduzir um pouco a exposição aqui, pode ser que fique... ficou bom. Você gostou? Vocês gostaram, gente? Mas aí talvez eu tenha que aumentar um pouquinho aqui a gama, que daí dá uma amplitude maior. Pode ser isso. Pode ser isso, alguma coisa assim. Então, Marjorie, hoje eu estou aqui no The Sims 3, editando a minha vizinhança, ou de Sunset. É assim que tá, meu... É assim que fica... Tá. Não entendi, Marjorie. Prefere qual, Mega?
Se eu soubesse desenhar, eu ilustraria meus livros, mas como esse momento não posso pagar um ilustrador usar pra poder editar por cima. Bacana. Muito bom. Mas é isso que eu digo, cara. O negócio tá em saber como usar essa tecnologia a nosso favor, né? Poxa vida. Ah, as pessoas têm muito medo. Até parece que o IA vai substituir meu trabalho aqui no YouTube. Pode substituir. Tudo bem. Se eu pudesse botar uma IA pra trabalhar pra mim aqui no YouTube, eu acho que eu não seria tão feliz simplesmente porque eu gosto de trabalhar, sabe? As pessoas acham que, meu Deus, a IA vai substituir todos os trabalhos. Não acho que isso vai acontecer tão cedo. A IA vai ter que ser... Mas eu acho que a IA, ela força a gente a fazer outra coisa, sabia? Eu acho que a IA força a gente... Olha que grande ironia. Eu acho que a IA força a gente a ser mais humano. Numa era que as pessoas estão cada vez mais genéricas e superficiais e meio parecidas. Quando você abre os canais de The Sims 4, você entende o que eu tô falando. Não tô falando que todos são assim, tá? Mas eu digo assim, aquele formato meio Lucas Neto de fazer conteúdo... Ai, meu Deus, numa época que todo mundo é meio igual... Acho que o que a IA força a gente é descobrir qual é a nossa verdadeira identidade. E se você for capaz de descobrir isso, talvez você consiga continuar sendo um excelente criador de conteúdo sem sofrer com o uso da inteligência artificial. Sei lá. Hoje nossa live tá bem tranquila, né, galera? Eu também prefiro antes modificar o filtro novo de antes. Ok, gente. Vamos chegar em algum momento em algum filtro que seja bacana. Eu prometo. Ainda estou tentando coisas novas. Não sei se eu tô gostando assim. Eu quero adicionar mais detalhes para essa praia, mas eu não sei se isso é o que vai deixar a praia bonita, porque, bom, como eu trabalhei muito a formação rochosa de Old Sunset, eu tô achando que eu vou ter que usar essa formação aqui de terreno mesmo. Não tô achando que essa aqui vai ficar boa. Tô com dificuldade, na realidade. Hoje, Marjorie, como a gente vai entrar pelo Discord daqui a pouco... Agora não, mas fica por aí que se a gente não entrar lá na live do Will Wright, daí você entra, pode ser, Marjorie? É uma bobidade pra colocar um distante de rainha aí, hein? Porque colocar depois em outro é um porre. Gustavo, eu não sei criar terreno distante. Se você me mandar um tutorial de como criar, eu não vou criar porque eu não tô com vontade de aprender. Mas se você quiser criar um pra mim, eu tô aceitando, viu? Tô aceitando muito. Muito, muito, muito. Especialmente se você souber fazer. Porque eu não sei fazer e não tô com vontade de aprender. Não vou mentir pra você, tô com uma preguiça de aprender. Acho que esse tempo que eu poderia estar aprendendo a fazer terreno distante, eu poderia fazer mais coisas pro Sunset, entendeu? Mas eu concordo que um terreno distante cairia super bem. Olha só, imagina só como ficaria maravilhosa o Sunset com um terreno distante. Eric aceita muitas coisas que ajudam, com certeza. Eric é igual, eu tenho preguiça de aprender, por isso até hoje não sei modelar. Nem me fala, Mega. Ai, olha, se eu soubesse modelar, seria um universo completamente novo. Só que o que acontece? Dá trabalho pra caramba. Manda um miragem com o Eric tentando defender Life by You a cada vídeo novo. Acho que nem precisa, usa o de Sunset Valley. É que o de Sunset Valley, Gustavo, ele cobre essa parte aqui, ó. Entendeu? Ele não funciona, ele cobre toda essa parte aqui. Saca? Aí cobre a área rural ali. Ih, esqueci de deletar 2 casinhas lá. Não pulei seu comentário, não. Não, pera aí. Pulei mesmo. Mas acho que a não vai poder substituir todos os empregos, canais de streamer, então, dificilmente, pois falta carisma e mais tato, coisa que uma máquina atualmente não imita muito bem. Então é por isso que eu tô dizendo. Mas não é nem questão do carisma, sabe? Não, é um pouco de questão do carisma, sim. Você tá certa. Mas é uma questão de personalidade própria. Bom, carisma, personalidade própria, acho que é tudo a mesma coisa, né? Ou quase a mesma coisa. Pode ser. Obrigado, Gustavo. Olha, você vai ser de grande ajuda se você conseguir fazer alguma coisa, viu? O problema é justamente aquele ali. Eu também não clonei ele justamente por conta disso. E eu não sei como é que mexe nele, cara. Meu Deus. Se fosse um arquivo de imagem, assim, que você só vai lá e muda a cor, ok, daria pra fazer. Só que daí ia cobrir aquela parte, né? Não ia ter como ter a região rural.
Agora eu tô me perguntando, será que cada rocha dessa equivale a um objeto? Porque as rochas, elas não podem ser agrupadas. Eu tô preocupado que isso daqui prejudique o desempenho. Já pensou em uma IA clonar a personalidade e dicção do Alan? Oxi! A dicção acho meio difícil. Será que consegue? Ai, ai. Cara, tem que dar certo isso daqui que eu tô inventando, mano. Tem que funcionar. Eu vou voltar aqui pra esse outro filtro, que aqui a gente consegue ter uma visibilidade... Eu acho que eu vou tirar aqui, ó, o Tone Map. Eu acho que é ele que tá deixando muito iluminado. Colorfulness. Só pra gente ter uma visibilidade melhor aqui da interface. Apesar de que eu tava gostando mais aqui desse, mano. Ai, tava muito bom, só que a interface tava muito ruim. Isso tem que funcionar, cara, porque eu já consigo ver umas... Nossa, cara, eu já tô... Na minha cabeça aqui... galera, bora comentar aí na live. Obrigado, Marjorie. Na minha cabeça aqui eu já tô imaginando até as ilustrações do livro de colecionador de Sunset com esse novo cenário aqui. Cadê? Tá aqui. Eu decidi abandonar o chifre de viado. Porque o chifre de viado não tava tão bom quanto eu esperava, entendeu? O chifre de viado, pra quem não sabe, essa planta aqui. Eu até gostava dela antigamente, mas hoje em dia eu já não gosto mais. Eu prefiro essa aqui, que é o zimbro, né? De Monte Vista. Eu já fiz uma versão separada desse zimbro em .package pra galera poder instalar mais facilmente, sem precisar ter o conjunto inteiro da Store, que antes era necessário, né? Eu isolei ele da instalação lá de Monte Vista. Eu acho que vai dar certo. Quer dizer, acho não, né? Já deu certo. Agora tá em package aqui. Verdade, galera. Eu tô bem chateado. A gente não tá batendo a nossa meta de like, pessoal. Como é que a gente vai continuar fazendo live se não bate a meta de like? Eu vou desanimar, pessoal. Ajuda a gente aí, ó. Nossa meta de like é 100 likes por live. A gente não bateu em nenhuma das últimas lives, eu acho. A Mega começou a trabalhar e nunca mais batemos like. Acho que é porque eu esqueço de pedir pro pessoal deixar like, galera. Fico tão envolvido no negócio aqui. Ó, eu quero ver o seguinte. Temos uma casa aqui. Eu não pretendo mudar muitas casas, mas vai ter uma casa ou outra que eu vou mudar. E vou mudar a localização, inclusive. Cadê você? Essa casa aqui talvez eu tenha que mudar alguma coisa da jardinagem dela. Vamos ver. Não quer o Eric triste, é verdade. Olha aí, ó. Não, gente, deixa eu contar pra vocês. Olha só o que eu encontrei aqui pra The Sims 3. Vocês vão pirar o cabeção de vocês. Olha isso daqui. Agora, já não bastava... Vocês vão amar isso daqui que eu vou mostrar pra vocês, gente. Agora a gente vai poder fazer umas casas maravilhosas de parede curva no The Sims 3, gente. Olha que maravilha. Deixa eu só pôr aqui. Bananana. Esse negócio é muito legal, cara. Você põe aqui, ó. Caixa certinho. Aí você põe aqui a parede ali, ó, de tijolinho. Pá. Olha isso, gente. Parede curva. Claro, né? Você pode ser criativo. Você pode levar isso daqui pra um novo nível. Adicionar aqui, ó, pananá. Fazer um negócio loucão aí. Você tem aqui, ó, paredes menores também. Olha só que da hora, mano. Muito legal, né, gente? Conteúdo personalizado. Eu descobri um criador, ó. O cara é pica. O cara é pica. Tá fazendo umas coisas muito da hora. Eu quero ver se eu consigo incorporar aqui nas casas de Old Sunset. Daí assim, né? A gente tem, você vai dizer, mas tem um problema de iluminação interna, né? Porque não é uma parede, pá. Tem sim, claro que tem. Aqui, ó, se eu colocar uma janela, vamos ver o que vai acontecer.
Eu acho que não vai iluminar, né? Por quê? Porque o jogo não identifica como um cômodo, tá? Tudo bem, porque à noite, se você colocar uma iluminação, olha só, vai iluminar bem de boa. Né, velho? A iluminação à noite tá perfeita. Durante o dia aqui não funfa, né? Mas tudo bem, porque se você quiser deixar a decoração só do lado de fora curvo, e daí você pode vir aqui, ó, e fechar. Daí fica legal, o jogo identifica certinho aqui, ó. Entendeu? Aí você vai ter aí a casa toda curva por fora e por dentro não. Claro que se você não se incomoda com a questão de iluminação durante o dia dentro de casa, tudo de boa também. Muito da hora, né, galera, esse negócio? Muito legal, né? Bom, bora lá, bora lá. Eu acho que a gente pode, acho que a gente vai conseguir, a gente vai conseguir superar o que a gente fez antes aqui. Vamos tentar ver aqui o que eu posso fazer nessa casa. Vou deletar toda, não queria deletar a decoração não, só as plantas. A ideia, né, é deixar essa casa mais anos 50. Eu tenho até umas referências aqui. Mas essa casa meio que já atende nossos objetivos. Porque os telhados eram bem assim. A gente poderia talvez puxar aqui, ó, e deixar mais retinho. Porque... não sei, cara. Como é que eles querem eu e o Eric? Triste. Hã? Disponibiliza aí o quê? O link? Calma aí. Deixa eu pegar lá. Tá, Boring Bones. Aqui, ó. Bot Builder. Prontinho. Gente, o foda de recomeçar o de Sunset é que eu fico que nem uma barata tonta. Eu ando pra lote, saio do lote, ando pra lote, não sei o que fazer. Vocês sabiam onde que eu comecei o de Sunset? Vocês querem saber onde que começou o de Sunset pela primeira vez quando eu voltei a trabalhar no projeto? Começou aqui, ó. Nesse ponto aqui. Foi bem aqui que eu comecei. Talvez eu devesse começar por aqui pra me sentir mais à vontade. Eu não sei se vai funcionar essa ideia, mas vamos tentar. Eu quero voltar a usar essas árvores assim, ó, olmo. Olmo é muito lindo, cara. Desde que eu recolori... Sim. Marjorie, pra você não adianta, você não joga The Sims, minha filha. The Sims 3. Pô, lá em Portugal tem acho que tem uma lei que proíbe pirataria, né? Acho que eu vou ter que levar o The Sims num pendrive pra instalar pra Marjorie quando eu for lá pra aqueles lados. Tem não é lá na Europa que tem um negócio que se você baixar jogo na internet, chega uma multa na sua casa? Tem não? Tem certeza que não? Não sei não, hein? Gente, cadê a castanheira pequena aqui? Acho que sim, pois é. Não, lá no Canadá eu sei que tem, né? Mas Canadá não é Canadá não é na Europa, eu acho. Quer dizer, não é em Portugal, né? Ah, é na Alemanha? Ah, bom. Cara, sabe o que eu tô pensando em fazer também, gente? Umas mudanças nos bairros aqui. O que acontece? Deixa eu falar pra vocês aqui. Eu acho que eu vou fazer isso agora. Eu quero aumentar a densidade de casas, só que eu preciso levar em consideração a ideia de manter a menor quantidade possível de lotes. Então aqui a gente vai reduzir o tamanho dos lotes para aumentar a quantidade. Tem muitos países, Estados Unidos, alguns países asiáticos e parte da Europa, pelo que falaram. Caraca, que loucura. Pois é, né? Tomara que não tenha logo aqui no Brasil esse negócio aí, né? Que loucura. Tá. Ai, cara, o negócio de reduzir o tamanho dos lotes é que eu vou perder aqui o negócio. Deixa eu ver. Esse lote aqui, vamos ver como é que ele fica aqui.
Eu criei esse lote pra essa área, mas já não gosto mais dele aqui. Tem mais lugares, louco. Estados Unidos também tem, caraca. Eu acho que eu vou voltar daqui onde eu tava e vou começar daqui mesmo. Dane-se. Eu vou usar esses coqueiros aqui, gente, a tamareira, porque assim, se eu for usar o do Showtime como eu usei originalmente, eu vou ter que usar duas variedades diferentes. Esse daqui eu uso só uma e ele tem vários tamanhos, tem pequeno, grande, a maioria é menor, né? Mas acho que vai dar certo. Nossa, não entendi nada, Marjorie. Às vezes você aparece e fala umas coisas que eu não entendo, Marjorie. Totalmente fora de contexto. Olá, Mangos, boa tarde. Tudo certo, Mangos? Cara, várias vezes eu penso em jogar Red Dead, eu penso assim, não vou entrar porque eu acho que o Mangos deve estar jogando. Eu também nunca entro pra ver se tá jogando, né? Porque quando tá jogando dá um aviso. Tem que voltar a jogar Red Dead. Achei terreno distante pra clonar, havendo o progresso. Havendo progresso. Upa! Muito bom, Gustavo. Valeu, mano. Bom, vamos lá. Aqui eu vou colocar... Nossa, eu acho que essa nova praia aqui vai ficar muito legal. Eu só preciso me certificar que fique bom. Eu ainda tô um pouco aflito entre misturar essas rochas com a formação rochosa do terreno. Mas eu tô torcendo pra que fique bom. Muitos países têm essa proibição de pirataria que os sites traduzem mangás, manhwas, estão sendo derrubados. Aqui no Brasil? Eita caraca! Galera, quem tiver um pendrivezinho aí sobrando, já baixa os torrents do The Sims e deixa no pendrive. Eu tenho que fazer isso, mano. Tem que pegar um HD, deixar lá dentro, velho. Porque isso daí, se chegar no Brasil um negócio desse, cara, tamo lascado. E esses negócios aí que você baixa, mesmo em sites mais... Tipo esses sites que tem conteúdo antigo, será que eles cobram? Tipo... esqueci o nome daquele site, mano. Vi notícias que uma equipe de um site famoso que traduz mangás foram presos. Ô, louco, mano, só porque traduziu? Caraca, que horror. Nossa. É porque é aquela velha história, né? Direitos autorais, blá blá blá. Não, eu também tenho The Sims 3 original, mas isso nem é ruim, né, Arte? O problema do The Sims 3 original é a porcaria do EA App, né? A hora que eles decidirem que ninguém mais vai poder baixar o The Sims original, já era. Ó, por exemplo... Eles têm à venda lá no EA App o SimCity 2000. Eu tava vendo nos comentários... num vídeo sobre o SimCity 2000 que meio que parece que a versão que tá disponível lá não é a versão para Windows, mas sim uma versão de Mac adaptada para Windows, meio que portada para Windows. É porque é pirataria, menos imposto arrecadado pelo governo, então já sabem. Já sabem, galera. Preparem os pendrives aí e façam seus backups. Porque, você vai dizer, mas eu tenho original, sim. Mas isso também não quer dizer nada, né? Como eu tava falando, do dia que a EA decidir tirar dos servidores, cara, já era. Nem sei se eles podem, mas eu deduzo que podem, né? Podem, não devem, mas é bem provável que podem. Bom, já estão fazendo isso, né? Já tá quase injogável. Então, Matheus, estamos aqui com um novo conceito para o de Sunset. Eu quero trazer a estética. Deixa eu mostrar aqui para quem chegou depois. Teve muita gente que chegou depois. A gente falou lá no início.
Esse final de semana eu tava assistindo com a minha namorada uma série que eu acho que a estética dessa série vai casar muito bem com o de Sunset. E eu tô me fazendo um desafio. Eu tenho até o final desse mês pra tentar adaptar o de Sunset pra essa mudança. Se não ficar bom, a gente volta no que era antes. Se ficar bom, a gente continua. Mas uma estética retrofuturista que eu acho que vai ser bem mais fácil de combinar todos os recursos de todos os pacotes de expansão, incluindo Into the Future, mesmo que a gente não necessariamente precise ter carros flutuantes, né? Mas eu acho que essa estética dos anos 50 vai casar muito bem, então eu decidi fazer aqui umas mudanças em toda a vegetação também. Já que eu tô mudando isso, a minha ideia é aproveitar e fazer o jetpack encaixe direitinho, né? Pois é, eu também achei. Já que eu tô fazendo essa mudança e eu vou fazer isso nos lotes, eu pensei, por que não fazer com a vegetação também? Assim eu posso ver se eu consigo otimizar ainda mais o desempenho do mapa, porque uma coisa é fato, eu peguei muito pesado nos últimos meses e anos com o de Sunset, eu meti muita planta. E por mais que isso não tenha interferido negativamente no desempenho na maioria das vezes, dá uma pesadinha, viu? Eu não segui totalmente as diretrizes recomendadas pelo The Sims Studio sobre criação de mapas em Old Sunset, mas não, isso também não foi um problema, né? Mas vamos ver se a gente consegue melhorar, porque melhorar nunca é ruim, né? Se a gente conseguir otimizar ainda mais, é maravilha, né? Otimização com desempenho, show de bola. Gente, pra quem não sabe, o Matheus tá fazendo uns mods mó da hora com vida silvestre, vida selvagem, vida marinha. E ele vai lançar tudo em janeiro, pelo que eu tava vendo lá no Tumblr, né? Isso mesmo, Matheus? E se tiver, já deve ter acesso no Patreon dele, eu não sei, não prestei atenção nessa parte. Mas, cara, pensa na quantidade de bicho que ele vai adicionar nesse jogo, cara. É bicho pra tudo que é canto, mano. É macaco, é pombo, é de tudo. Ah, entre janeiro e março, legal. Nunca, Matheus, tá doido? As árvores 2D de fundo, aquelas árvores são horríveis. Não, pelo amor de Deus, aquilo lá não, pra mim não funciona, é horrível aquilo. 200 bichos mais variáveis de cores, é um trabalho, hein, mano? Meu Deus. Próxima semana eu tô de férias, aí sim, Marjorie, vai poder participar mais das lives. A tua namorada não, né? Minha namorada, tua irmã também vai estar de férias na próxima semana. Vai ficar por casa. Tá, vamos lá. A gente tá na praia. E eu preciso colocar uma outra árvore aqui na praia. Eu acho que eu vou por essa, será? Oh, Art, que pena. Bom, a gente se vê então, Art. Valeu, obrigado por ter vindo aí. Eu ia lançar amanhã no Patreon, mas o meu PC não tá conectando os periféricos e monitor. Então mandei arrumar. Boa sorte aí, tomara que dê tudo certo. Tomara não, vai dar tudo certo, com certeza. Já deu tudo certo. Cara, tem um arbusto aqui que eu quero ver se vai ficar bom, só que eu acho que a cor dele não vai combinar com o restante aqui. Esse tá aqui, ó. É mangue. Não, vai ficar muito verde saturado. Se bem que combinaria, né? Tem backups antigos só... Avisou o cara que não é pra formatar teu PC, né? Já pensou o cara formata, mano? Meu Deus. Vou indo, tomara que eu não demore a voltar. Beleza, a gente vai... Provavelmente vai estar por aí, Art, quando você voltar. Tomara. Oh, que bom, hein? Parabéns. Cara, o backup nunca é demais. Tem tanto backup que eu até me perco nos meus, velho. Meu Deus, todo zoado. E eu tenho, olha a quantidade de vídeo que eu tenho pra filtros. Porque cada vez eu faço uns filtros diferentes pro meu jogo, né? Vamos ver quantos giga. 3 GB. Isso daqui são todos presets de filtros diferentes que eu fui incorporando no meu jogo ao longo do tempo. E daí eu fui mudando e fui fazendo vídeos aqui pra não perder, porque não tem como salvar backup dessa maravilha aqui, né? Ai, gente, peraí. Eita, Marjorie, que papinho é esse aí com mangos, Marjorie? Como você está aí, moço? Ai. Gente, eu tô aceitando muitas sugestões, então se vocês tiverem alguma... Que geralmente, quando eu tô recomeçando, eu fico meio lelé.
Não sei como vocês youtubers têm tanto espaço no PC, pesa demais. Na realidade, os vídeos, ó, Matheus, pra gente ter noção, ó, deixa eu ver aqui. O vídeo que eu fiz hoje, ao meio-dia, pro almoço, né? Ele foi bem leve, ó. Deu 920 mega. É mais pesado quando a gente filma o jogo, ó. Isso daqui, por exemplo, ó, tem 5 minutos de vídeo, dá 1 GB. Mas é tudo configuração do OBS. Trabalho 6x1 é horrível, pois é trabalhar em domingo e feriados. Eu já trabalhei também. É foda. Domingos e feriados é punk, viu? Mas... E aí, você tá gostando do trabalho novo, Mega? É pro The Sims 3, isso aí, matches. Mas eu aqui, ó, eu tenho, pra gente ter noção, né? Nem mostrei, mas eu tenho... Eu não tenho muito espaço de armazenamento, não, pra falar a verdade. Eu tenho um HD e 2 SSD. Tô querendo comprar mais um SSD. Odiando que sair logo no segundo dia. O que tu faz, Mega? Eu sei que você já falou pra galera, mas eu não sei se eu sei. Você é repositora, né? Usando o método Boring Bones de criar nomes pelo chat GPT. Aí sim, hein? Nomes e descrições. Quer dizer, até tô me acostumando, mas era horário péssimo. Que horas você entra? Ai, tu entra tarde, né? Vamos ver aqui, eu acho que eu vou usar essa... Só que eu queria usar muito esse daqui, só que eu acho que esse aqui não vai... Bordô jovem não vai combinar com praia. Vou postar no tradicional de sempre, eu acho. Vamos lá, cabeça, funciona. Eu vou adaptar as rochas aqui, pessoal, rapidão. Vamos ter que voltar para criar um mundo, criar o mundo. Eu queria que a ferramenta do criar o mundo tivesse suporte aos filtros também, para não precisar ficar entrando e saindo do jogo, só para ajustar o posicionamento das rochas. Não apenas coloco os produtos dos clientes nas sacolas, levo o carrinho de volta no lugar, faço a devolução dos produtos para as prateleiras, triagem quando algum produto está... Ah, você trabalha no mercado, Mega? A Yasmin fazia isso quando eu conheci ela. E eu vou te falar, não é fácil. Uma vez a Yasmin derrubou um pallet de bebidas em cima da perna dela. Ela tá com o calombinho até hoje na perna, na frente. Opa, e aí, Felipe? Tá com o calombo até hoje, mano, pensa. Ó, antes da gente continuar depois, eu vou só fazer umas edições aqui, daí eu vou fazer uma VOD antes e depois, só pra gente ver se a gente tá indo pelo caminho certo. Não falou que ela trabalhava na caixa registradora, então ela, na realidade, quando eu conheci, ela trabalhava empacotando os itens, e depois ela trabalhou repondo, e depois ela trabalhou no caixa. Ela foi subindo. Ainda exausto por ter trabalhado domingo e sábado. Você tá trabalhando também, Felipe? Tá fazendo o que de bom? Aí depois que a Yasmin saiu do mercado, eu consegui uma vaga pra ela trabalhar numa loja de semi-joias aqui na cidade, que era de uma conhecida nossa. Ela foi trabalhar lá, depois ela saiu de lá, aí ela ficou um tempo por casa. E aí depois ela começou a trabalhar numa loja de produtos naturais aqui embaixo de casa. Literalmente embaixo de casa. E aí depois fui eu que consegui, será? Não, acho que foi... Depois uma cliente nossa comentou que estavam contratando numa cooperativa de dentistas, né? Que ela trabalhava. E aí a Yasmin começou a trabalhar lá. Tá bem legal. E o bom é que agora ela trabalha de segunda a sexta. Antes, em todos os trabalhos anteriores era de segunda a sábado. Na realidade, no mercado era, que nem a Mega falou, né? E depois era de segunda a sábado até meio-dia.
Agora é de segunda a sexta e ela ganha mais. E tem mais tempo pra ela também. Mas não é fácil. Um pouco cansativo, normal, né? Trabalhar com pessoas, não tem um trabalho com pessoas que não seja meio cansativo, né? Eu vou dizer pra vocês, eu trabalho sozinho. Às vezes eu sinto saudade de trabalhar com outras pessoas, porque trabalhar ouvindo a sua própria voz às vezes é cansativo. Queria ter uma opinião externa de vez em quando, sabe? Ó, vamos entrar lá, fazer uma foto pra ver como é que tá ficando. Depois a gente vai pra audição normal. Tem 17 anos, trabalhar já posso... Oh, meu Deus, perdi um monte. Eu começo meio-dia pra sair 10h15, Trabalho como garçom faz uns 4 meses já. Oh, que da hora! Eu saio às 8 horas de casa e volto às 19 até 20. O legal de trabalhar como garçom é que se você trabalha à noite, mas não é o seu caso, eu acho, né? Você não trabalha à noite, você volta às 20. É que o pessoal da noite tem adicional noturno, que é muito legal. E dependendo do local que trabalha como garçom, pode ganhar gorjeta, né? Aí dá pra fazer uma graninha extra também. Quando eu era CLT, eu trabalhava das 3 à meia-noite, atendimento via telefone WhatsApp, era triste. E ninguém nunca tá feliz, né, nos atendimentos, né, Gustavo? Mexer com um cliente é a pior coisa do mundo. Caraca, trauma até hoje. Call center, meu Deus! Você nem dá bom dia, o cliente já manda você tomar naquele lugar, né, Gustavo? Eu vou dizer pra você, eu sempre busco ser muito educado com todo mundo que me liga. Eu digo assim, ó, eu recebo ligação de vez em quando de uma entidade que ajuda crianças, alguma coisa assim, não lembro o nome. Eles ligam pra pedir doações, né? Aí como a gente já geralmente, quando a gente compra no mercado, às vezes a gente já faz doações pra essas entidades. Eu digo assim, ó, obrigado pela oportunidade, mas eu não tenho interesse, a gente já ajuda de outras maneiras. Mas às vezes a gente tem que dizer, poxa, olha, já me ligaram 3 vezes, já conversei. Se puder tirar meu número, eu agradeço. Mas eu nunca fui rude a ponto de mandar a pessoa para aquele lugar, porque eu penso assim, cara, se fosse eu trabalhando, não ia gostar, né? Eu acho um absurdo quem trata mal. E mesmo essas empresas de telefonia que ligam bastante, cara, eu buscava sempre ser bem cordial. Aí a pessoa dava uma forçadinha, né, pra tentar me vender. Ó, moça, obrigado. Eu continuava repetindo a mesma coisa que nem eles fazem. Vamos ver aqui como é que tá pra gente fazer a comparação. Tem cliente que chega todo afobado e fica cheio de pressa e isso até contagia. Não, eu não tenho dúvida, com certeza. Não sou o único menor de idade, lá os clientes não estranham. Sábado cheguei meia-noite em casa porque perdi meu ponto de chegada. Putz! Sorte que tinha outro, né, Mega? Que às vezes não tem. Eu já trabalhei no call center de uma operadora de telefonia, olha aí, ó. Mas quando tem clientes legais é recompensador. Ontem os clientes bem legais ficaram o dia todo lá, consegui 3 cervejas pra eles, quiseram até tirar foto comigo, olha que da hora. Mas tem cliente que é muito bom de atender, mas tem cliente que dá vontade de chutar pra fora, né? Normal. Bora lá, galera, meta é pelo menos 50 likes nessa live. Ajuda aí, pessoal. Ó. Vamos ver aqui como é que tá ficando. Eu acho que a gente conseguiu... Eu acho que eu estou voltando no tempo, sabia? Eu estou voltando pra era minimalista. Tô saindo da era maximalista. Maximalista, existe essa palavra? Eu tô voltando pra... Oxi. Poxa vida! Aqui, ó. Eita, pera aí que foi no ângulo errado aqui. Salvou e não salvou direito. Ai, não, mano. Voltar pra era minimalista, ó. Mas eu acho que tá melhor. Vocês acham que tá melhor, gente? Vocês preferem como era ou como tá ficando? Apesar de que tá muito pouco, né? Não mudei muita coisa ainda.
em 1 hora. Eu tive sorte que o motorista... Como é que é? Peraí. Ficou melhor. Como era? Nossa, a Mega sempre prefere o antes, né, Mega? Eu adoro a Mega. Sempre sendo do passado. Calma, Mega. Olha o quadro, olha só pra esse frame aqui, ó, entendeu? Mas tudo bem, eu entendo você preferir o antes. Eu entendo. Eu também preferia. Eu tive sorte que o motorista tinha que passar no meu bairro pra ir até a garagem de ônibus, porque era a última parada. Eu fiquei sozinha no ônibus com as luzes apagadas. Caraca, mano, como é que o cara te viu? Esse tá melhor com as sombrinhas. Só acho que tem muitas plantas com texturas diferentes. Deve ser isso que tá incomodando. É, eu tenho a mesma impressão. Na realidade, essa porcaria desse chifre de viado agora tá me incomodando pra caramba, mano. Eu tô gostando mais assim. A gente vai conseguir, a gente vai conseguir. Vamos conseguir. Tem que funcionar, inclusive preciso consertar toda a iluminação de Old Sunset, depois fazer o que eu fiz lá em Willow Creek. Arquivos recentes, Sunset. Ele me viu porque eu avisei que tinha perdido o ponto. Ah, que bom que você conseguiu avisar, né? Perdeu o ponto ou perdeu a hora? Ô, gente, deixa eu perguntar. Vocês querem entrar lá na live do... Aqui do Proxy pra ver as novidades? Cadê aqui, mano? Oxe, tava em live até antes. Ué? Acho que é aqui. Vai começar daqui a pouquinho, gente. Eu acho que eu vou entrar aqui. Não. É Old Sunset. É Old Sunset mesmo. Vamos lá, deixa eu só pausar a música aqui, galera. Pera aí. Lá no início da live eu explico melhor o que eu tô fazendo. A galera já tá aqui esperando. Será que eu tô com a voz conectada? Tomara que não, né? Uau. Acho que não. Gente, eu não sei como é que funciona esse negócio aqui. Vou baixar o volume aqui. É, meu microfone tá mutado, né? Pelo que eu tô vendo aqui. Ai, os pinguinos de Madagascar. Com notificação. É, tem bastante, né? Eu não vejo a notificação de nada aqui, velho. Bom, o negócio é o seguinte, gente. Em 3 minutos vai começar esse evento aqui do Proxy. O Will Wright vai estar falando sobre o Proxy. Aperta no ícone da música. Ah, pera aí, essa música é do Discord? Eu achei que era da live. Ah, meu Deus. Bom, eu tô bem curioso na realidade pra descobrir aqui como é que vai ser esse negócio. Tomara que eles mostrem mais coisas hoje, sabe? Porque a gente tem visto tão pouco. E a Sims Community, ela começou a fazer cobertura do Proxy agora. Pra quem não sabe, Sims Community, eles estão com uma parceria com o pessoal do Proxy aqui, ó. Parece que eles têm até um novo site, eu não sei. Eles anunciaram uma parceria e vão fazer cobertura, vão começar a cobrir o Proxy e tudo mais. Vamos dar uma olhada aqui nesse artigo enquanto isso. Nosso próximo projeto. Estou animado para aproveitar esse artigo como uma oportunidade de anunciar Live Sim Games, nosso próximo site atualmente em desenvolvimento. Esse ano tem sido ocupado para o gênero de jogos de simulação de vida. Tivemos o anúncio de Life by You, da Tectonic Paradox, seguido por Inzói e atualizações emocionantes do projeto Indie para Lives. Além disso, a franquia The Sims como um todo tem sido super movimentada esse ano com 3 expansões, o retorno dos pacotes de objetos e lançamentos contínuos e de conteúdo de notícia. Tá, resumo. Sobre o Proxy. Houve um período no decorrer do desenvolvimento do Proxy que os devs consideraram adicionar o mecanismo NFT ao jogo. Foi muito crítico e é essa decisão, e fico feliz em dizer que eles removeram totalmente esse conceito. Os desenvolvedores tinham boas intenções para com os criadores para ajudá-los a marcar seus proxies e tê-los sob propriedade exclusiva do jogador. No entanto, eles cuidadosamente mudaram seu foco para melhor tecnologia e recursos do jogo. Eu sempre fui fã dos jogos do Will Wright, tenho certeza que você também foi. Se estiver lendo isso com inspiração em esporte, The Sims e City Proxy está procurando ser um videogame encantador. Vamos ver, né, no que vai dar. Eu participo de vários, eu não tenho muitos, só tenho o meu e o da galera. Se eu conseguir, porque tá todo
Tá tudo dando erro. Pera aí, eu acho que eu perdi alguma coisa do Gustavo. Sem problema, Gustavo. Fica tranquilo, se não conseguir, tá tudo certo. A mãe tá muito curiosa sobre Enjoy. Talvez ela quer jogar... Dona Nilda quer jogar em Enjoy? Não acredito. A minha sogra quer jogar em Enjoy. Eu acho que começou, né, gente? All right. Let's get this event started. Começou. Ooh, we got a lot of people coming on in. Bom, pessoal... We'll probably give folks about, 5 minutes or so to trickle in. Tomara que mostre a imagem, né? Porque meu inglês não tá tão folks that are refinado joining us assim. today from the Gallium team. Tá entrando a galera do time da Gallium, né? We'll do a little bit of introduction as well as folks trickle in. And just as a quick heads up, we've closed the a gente tá pre-event question acompanhando o form. evento do Enjoy. So if you have any questions that come up during any of this, during the demos or anything, feel free to put them into the chat, as we'll probably grab them from there. Although the questions that were submitted in advance will be given priority, and we'll try to get as many as we can answered. Welcome on in, everyone. Oi. And yes, thank you, Turley. This recording will be available after the event. We're just going to give folks about 5 minutes or so to trickle on in as we just started the event. Bom, gente, enquanto eles decidem aí como é que eles vão fazer, vamos ir trabalhando em Old Sunset aqui, deixar de fundo ali. Ah, yes. So, if you want to ask a question in chat, have a comment, or, just want to say hi, there is a little text chat window in this Discord stage. If you hover over the Proxy AMA event on I believe it should be the left-hand side of your screen, there should be a little chat bubble on there. That should open up the text chat. And you can talk to us via that method during this event. Se vocês souberem falar inglês e quiser traduzir, gente, mas eu acho que ela tá fazendo as apresentações, né? Tipo, tá dizendo o que vai acontecer no evento e papapá, tudo mais. E se o pessoal tiver alguma dúvida, que eles podem mandar no chat. Bom, cadê o Will? Eu quero ouvir meu pai. If you haven't already as well, eu tenho it's always a good idea if you want to get Felipe. verified. I think now could be a good time while we're giving everybody a couple of minutes to get in. If you haven't already verified your account, we have a channel in here with instructions on how to link your account to your proxy account to your Discord account, and that should give you the roles that should be able to allow you to chat in all of the Discord. Agreed, Tim. Legal, da hora. We had some pretty sick Discord elevator music going on right before the event started. Aí eles colocaram uma musiquinha, tá falando que colocou a musiquinha pro evento começar e blá blá blá. Já pensou, ela me desmuta, eu tô aqui falando blá blá blá. Yeah, once you verify your account, it should give you a little verified role on you. So if you don't have that, porque you should go through the process. And if you have any links. issues going through the process, feel free to make a ticket in the Create a Ticket section in the Discord. Vamos, mulher, começa logo esse evento, mulher. Eu quero entender o que é esse jogo. Pra ver se eu entendi certo. Gente do céu, essa rocha ela é tão boa, mas tô com dificuldade, hein? Tô com dificuldade de deixar ela do jeito que eu quero. Eu acho que eu vou deixar sem, vou deixar só essa mesmo. Ai, gente. We got this We'll get started in about 1 minute here. It's giving folks a little bit more of a chance to trickle in. Eu não sei porque que eles fazem esses eventos pelo Discord, gente. Não é mais fácil fazer pelo YouTube? Acho que a ideia pra ficar mais próximo da comunidade, né? Mas seria muito bom se fizesse pelo YouTube, seria até mais acessível. Awesome, thank you. Yeah, some people are having a few issues with specific browsers, so if you make a ticket, we'll be sure to help you on out and get you all verified. Aqui, ó. Ui. Yes, to get verified, you make an account in the Gallium portal and it'll link it to your Discord account so that we know you're a real person. And it's just to avoid spam in the Discord as well as to make sure that folks are all set up to be ready when Proxy launches. Yeah,
from what I understand, most people have had success with that. I had success with Google Chrome. Although, I'm going to go ahead and kick this on off. Welcome, everybody, to the Community AMA for Proxy. We're all really excited to have you here. We've been doing a lot of work on Proxy this last year. I mean, it's been a lot of heads down stuff, and we have a lot of really cool stuff to show off. Nós temos muitas coisas legais para We've been working a lot to make changes that are better for the user muitas mudanças and para to make a really melhorar enjoyable gameplay experience. do usuário e a experiência de You'll be seeing gameplay. more and more stuff pop up on our socials, so if you haven't already, be sure to give us a follow on all of our socials. I believe we have a channel that has all of those linked into there. So that's where you're going to find the most updated news about Proxy, although we do also have a sneak peek channel in this Discord, so most of the stuff that we have for sneak peeks will be there, and there is some exclusive stuff in there, so be sure to follow that channel if you haven't already. We have had a couple of changes in the last year. One of those is that we've decided to move away from blockchain. There's an article we have on our Medium page. It kind of explains as to why we've made that decision. And, you know, that's to change up a little bit of things about it, and we'll answer some questions about it later. I know we've had a few questions in the pre-event Google Forms channel. So just wanted to make that little bit of an announcement, and we've been doing a lot of work just going heads down and getting this game all ready for everybody. There's a lot of really cool stuff. I mean, Proxy is definitely going to be the first of its kind in this area of games, so there's a lot of new stuff. It's not really like any other game I've ever personally seen, and that's a really exciting concept. So without further ado, I'm going to go ahead and kick off some of the stuff. We have some announcements. Mostra pra gente, Melissa. Let me pull that up if you just give me a moment. Ela tá pedindo momentinho. I'll also reiterate, if you have any questions, be sure to put those into the chat. I'll try to grab all of those from the text chat. We have closed the pre-event questionnaire form if you had any questions on those, and those questions will be prioritized first, but we will try to get to as many as we can. We're kind of going to structure this in 3 parts. So the announcements, which we're just about to kick off, and then we're going to have a little bit of demos. I know me and Tim are going to have some of those to show you off kind of what we've been working on and some of the cool stuff surrounding it. And then we're going to have a question section where Will himself is going to be here, and a lot of the questions will be answered by the Gallium team. So it should be really exciting. And yes, you for folks that are just joining, you made it just in time. Legal. All right, so to kick it off, we've posted a little bit about this. Actually, before we go into that, let me just do a little bit of introduction to the team members that we have here on stage. I'm Melissa. I'm the community director for Proxy. I help make sure the Discord's all together, run our socials, and manage the community. So that's what I'm up to. We have a few other folks on stage. If you guys want to introduce yourselves, I think that'd be wonderful. Torley, do you want to go first? Oh, sure. I'd be delighted to. Hi, everyone. I'm Torley. I do the sound and music for Proxy, so Ele é o cara da música, eu gostei da voz dele. Retro-futuristic nostalgic memory delights with Atomic Age flourishes. I also help with other things around here, like unifying communication with our teams and documenting decisions we make, style guide stuff, process. There's more recently internally, and I've been getting more involved with how we pitch Proxy to potential partnerships whenever I'm needed, and recording this event so you can all watch it later. So yeah, that's me. Awesome, thank you. Zach, do you want to introduce yourself next? Sure. Hi, I'm Zach. I'm one of the senior software engineers here at Gallium. Mostly I work on client side and tool side. So if there's any problems you have with the UGC stuff, you're most likely going to be talking to me or one of the artists. Awesome. Thank you, Zach. Zachmo, do you want to give a little introduction? Sure. Hello, everyone. I'm Zachmo. I'm one of the co-founders here at Gallium. I've worked on all the stuff since the beginning. Rafa, nós estamos trabalhando em Old Sunset, ouvindo aqui uma transmissão do Proxy AI. Boa tarde, Manu.
Proxy AI é o novo jogo do Will Wright. Awesome. E eles Tim, would you devem like to começar a introduce? mostrar alguma coisa daqui a pouco. Só que como eles não estão Sure. mostrando Hi, nada everyone. ainda, a gente I'm tá trabalhando Tim. em hoje I am the Sunset. CTO of Gallium Studios. I am the person who has to take all of the insane design versão that Will and alternativa de team Old come up with, Sunset. and the crazy asks from the art team, and try to make that actually become reality. So that's me. Awesome. Alex, would you like to introduce? Sure. Hello, I'm Alex. I'm a 3D artist on the art team for Esse Proxy, daqui é um cara and I 3D, also kinda artista keep an eye 3D. on the creator channels and the art stuff going on here in the Discord. Awesome. We have a few more folks into the audience that are also on the Gallium team, and for now, if they want to introduce themselves, feel free, but if not, we'll actually just go ahead and kick this on off. Someone says your mic sounds really good, Tim, in the chat. Susto, achei So, que tava com o meu áudio ligado. Oh, thank you. It's a blue snowball I bought about 7 years ago. hey, it works really well. We are getting a little bit of a echo from your mic, though. If you don't mind muting it for a little bit, just until the demo. Thank you. Parece que tá rolando Absolutely. alguma All coisa right, assim. let's kick off these announcements. So, as many as you have seen on the announcement section in the Discord, our ambassadors program is accepting applications, Eles têm and we've programa actually de decided to extend embaixadores. them a little bit longer than they were originally intended to be open, just so we could have them Não, open não for vai this ser meeting. somente So they're base actually não, going to be Rafael. Tá closing, I doido, believe, Rafael. tomorrow. So you have a Pelo little amor bit de more time to Deus, get them in estamos em if you'd like. 2023, homem. It's Todo mundo já essentially tem as our expansões. beta tester program for when we are Meu Deus, launching se eu limitasse Proxy, com or conteúdo before we base, launch ia it, ser so everybody would complicadinho de get fazer some esse cool mapa, exclusive perks on that. There's an article on our Medium that I Estou will tentando link fazer uma versão here into the melhor chat shortly da about kind of what it anterior. entails. You get Então, access esse to proxy beta ele foi testing, you have a anunciado em little cool role in 2018 pela Discord, primeira you'll get a little vez. bit É um of jogo behind novo the do Will scenes Wright pra stuff, and mobile. some cool rewards will reward you for helping us test out and making sure that Proxy is Acho as que great eu as vou we can tentar possibly criar have it for launch. uma recolor desse negócio Let me aqui, go ó, ahead and grab that Cássio. link for y'all real quick, just so we have this into the chat. Vamos ver se eles vão conectar aqui. Será que vão trazer o Will? Tô aqui só Here pelo Will. is the application form for it, and Aqui é pra quem quiser se I'm tornar um going to go embaixador ahead do and jogo. link the About article on here, just in case anybody wants some more context on it. It's just kind of a volunteer program, and, very low key, but you'll get some really cool insights about Proxy as Aqui well. fala mais sobre o programa de embaixador e tudo If anybody mais. has any questions about it, feel free to submit a ticket. I'm more than happy to answer any questions about it. In terms of the numbers, that's a good question, Edward. We really don't have a specific number we're going to, just people that look like, they have the excitement for Proxy, and we don't really have a specific set number right now, so folks that are eligible, we'll probably bring on in, and hopefully we'll get that out. We're going to be taking a look at the applications later this week, and hopefully get some announcements sent out before the end of the year about who will be chosen for that. Que nem eu fiz aqui pra... We haven't sent out any Rosa, answers na to cor verde. the Ela é tão applications yet, so bonita. for those that have applied already, do not worry. We're going to be sending that out before the end of the year. All right, so I already kind of mentioned this, but we also have transitioned away from blockchain, which is kind of a big news gente, não vai earlier mostrar this year. nada, não, pra I'm going to link gente? that article into the chat as well. And this should answer a couple of questions, because I know that we have had some previous questions in the Discord as well, and I figured that this will kind of give a good answer to all of those questions about our direction away from blockchain and NFTs. Some other exciting news. We've recently partnered a community partnership with LifeSim Games. So they're going to be covering some really cool stuff about general simulation games, and we're going to be part of that. Boa. So keep an eye out, and for those of you who joined from there recently, welcome on into Proxy. And additionally, something really cool that we have on the horizon is that we will soon be opening up our artist in residence applications. So for those that are not aware, our artists in residence are some really cool folks that we have that currently make 3D objects for the game. It does come with a monetary stipend, which we reward the creators, and it's kind of like a learning semi-internship program where we do provide some of our artists, like for example, Alex does some great workshops on improving your 3D skills. So
soon we will have an announcement coming up about that. And if that's something that you're interested in, we would love to have you apply for it. So keep an eye out. We'll announce it in the announcements section. And we'll have some really cool stuff coming out about that really soon. There's some really great assets that we have had the artists in residence make. And for this past month, we usually give out some themes. So, it's mostly on the artist decision to choose what they want to make. Sometimes there's themes and like general suggestions we'll give. Like last month were celebrations around the world and things surrounding that. So I will actually show you some of the great stuff that some of the artists that are in this actual chat with us have made. You'll notice they have the purple names in Discord, so that is our artist in residence tag. So let me go ahead and share this off, and after this we'll kick off some of the demos. Oh, they're absolutely, yes, way to go, artist in residence. They're truly the heroes, and we have a lot of them that will be answering questions in the Discord. So let me go ahead and share this off. This is just an example of some of the stuff that is made. Beleza, Marcia. And I mentioned that this was kind of, let me see. Are y'all able to see this all right? Looking great, yes. Perfect. Yeah, these are some of the holiday celebrations. This is just a general theme, and we usually give, full creative, choice to make what they want to for the month. So it's kind of just general suggested themes. Sometimes we have specific stuff that we try to hit, but in general, it's just to encourage creativity. And this is kind of the precursor to our user-generated content / UGC aspect of Proxy. So great job, everyone, for the artist in residence. This is just some of the cool stuff that they made, like the moon pies, some hot chocolate, pumpkin pie, all sorts of fun celebrations. And I'm going to go ahead and stop streaming on that. Yeah, they look super awesome, and gotta love the piñata. Oh, absolutely, they look great. We have some really cool demos of Proxy that we're going to be showing off, and a little bit of what you should be able to expect upon some of the launch of Proxy. So I'm going to let Tim take that away. Tim, would you like to go ahead and show off what we've got? Yeah, thank you. Let me get my screen sharing. Amém, graças a Deus, finalmente uma demo. Yeah, let me know if you guys can see this. Looking wonderful, Tim. Thank you. Great. So, hi everyone. So Proxy, wow, it's a big complicated thing. Let me give you like the 3 parts, and then I'll jump into the demo here. So, there's the team working on how Proxy gets information. There's the part of what Proxy does with it, and then there's the part where how Proxy thinks and processes it. So today I'm going to demo the first part, which is how Proxy learns about you and information gets inside it. This is our memory creation process. So this is running up in Steam. So here we are. You should now see the game. And this is Proxy, the You of Tomorrow. So I'm going to go here to our Tem essa pegada dos anos 50 aqui também, mano. Eu acho que tá na identidade do Will, velho. You enter memories, and those memories become the pieces of all of the data that the machine learning and all of our AI-generated models use. I think everyone here is pretty familiar with the Cambrian-style explosion of AI over this past year. We've been part of that kind of every step of the way. Lots of new tools have come online for us. Lots of the stuff that we had built ended up enabling all of the AI that you've been seeing. So let me just jump right into creating a memory. So you can speak into it. I'm not going to do that. I'm just going to type it out. So let me use one of our staples here that we say. I went to the beach in San Francisco and ate sandy sandwiches. We flew kites. We had fun. My daughters, Ava and Vera, went swimming. All right. So here's like a cute little beach memory. So the first step is we're going to have Proxy take a look at what this means, what this is.
By the way, it's demo day, so let's see if this works. Okay, good, it worked. So Proxy did two things here. Proxy It identifica analyzed my o que, text quando, here, onde, and quem. it tried to pick apart these keywords, quê? these concepts, things that are important to the memory. A It pessoa, also o decided lugar, to give me a title for the memory, a a suggested title, comida, beach, a atividade e a beach emoção. funniness. Okay, good job, Proxy. Each one of these concepts is it's Interessante. categorized. So if we look at beach, it said this was a locale. And this was all done with our different machine learning models. It could have been an object, a figure, Que é como an a IA action, a do vibe, a Proxy time, or it could identifica. have been Objeto, nothing. So that's figura, a local, locale. ação, vibe. Same with San Francisco. 8 was an action. Sandy sandwiches is an object. Flew kites is an action. Now, we had fun, it said is an action, but I'm going to say that that's not exactly right. I'm going to say that's nothing. So it deselects it. And instead, I'm going to drag fun and say fun is a vibe. And this is me correcting it. And all of these interactions, Proxy is actually watching what you're doing here. We're collecting all of this information to try to build a better model of what you find important when you're describing these memories. Went swimming is an action. It missed Ava and Vera, so let me add Ava. These are very important people, and this is going to be a figure. And Vera. Once again, another figure. And figures are, you're going to see in a minute, they're pretty cool. So when we're done, Proxy then decided to use this photograph because it's a beachy photograph. This is all done via machine learning and our embeddings and things like that. So Nossa. this gets put onto the timeline. The timeline is literally a timeline. So you can move things linearly back and forward. The time is up to you of what this means for things to be before or after. Let's make another one real quick. My daughter Ava had a slumber party with her friends. They used a Ouija board and had a seance. It was spooky and fun. Okay. Let's see what Proxy does with this. Spooky Ouija board shenanigans is the title it came up with. And once again, it decided to say that my daughter was a figure. So I already have Ava, so I'm going to say that's going to be none. It figured out Ava's a figure. Now, it figured that out because I had told it Ava was a figure in the previous memory. It's keeping track of all of your decisions. And it's also, since language is hard, and this is something we've learned very, 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 very well, is that you could have a word be multiple of these. So you could have, an emotion, which is also an object, which is also a person. So we allow you to do all these things, and it'll try to figure it out as you go. Her friends would be figures. That's a good one. Certinho. Used is a vibe. Okay, all right, Proxy. No, it's not. Ouija board, this should be an object. Had a seance. This is actually an activity. I guess it could be a vibe as well. I'll make it an action. Spooky should be a vibe. I thought it was an object. So little corrections here and there as you teach Proxy what this means to you. I'm going to say vibe is there as well. And then we're going to put this onto the timeline as well. Well, I decided to pick, an image of I guess my daughter's. I guess that's why I did that. But now let's go into the next part, which is Proxy attempting to create this memory for you, not just as a 2D image, but as a 3D object. And that is over here. So here we've got the memory. This is my daughter and her friends holding a seance in a very spooky kind of poses. And it's a girl's bedroom, it's a bed, it's all these objects. This is derived at runtime. So what we do is we've been building assets. The artists in residence have building lots of assets along with our art team. And through our blueprinting tool, you tag these, and there's some
extra information that you're putting onto these objects about what they are, how they're used, and how they might work together. And so what we do is we take your memory and we split it up with machine learning. We then query all of these objects in the back-end catalog of all the assets that we've ever built. We then pull these out and we try to figure out where they should go in the relationship with each other. And so, especially if you've called people out of like, okay, I've got these figures, let's add them in and let's give them poses. Let's talk about the objects. So let's this is the auto-generated scene, but let's say what, the candle actually shouldn't go there. Meu Deus, você pode I'm gonna mover. drag the candle. No, let's put it up here on the table. Let's put the Ouija board in the middle. Será que a ideia deles é gerar get some todos esses fine-tuned objetos controls com here of script? rotating it the way you want or moving it. Things will automatically go up. You might want to say the pillow actually Na belongs on realidade the aqui eu bed. acho que foi So gerado we're going to put it up on the bed. You might say the por bed eles was mesmos. more under the window. Posters, it picked posters from the wall. You might say, actually, I want to move these around. And put it on this wall over here. Maybe the girl needs to go up on the bed. Or let's put her on the pillow. Well, actually, she's in the pillow. Well, maybe that happened too. We'll put her up on the bed. Meu Deus, dá pra pôr até em cima da cama, mano. And that is our memory creation. Let me show you some more cool stuff with these, with this. So you can go ahead and say, you know what, I actually want to start back over. And here, everything you're seeing here, by the way, this is all, the UI is all, none of this is final. We're work in progress here. It's going to get more polished and clean. But let's say I want to... Ok, você vai poder montar sua própria cena com os grab a objetos que eles table vão disponibilizar na and put it biblioteca there. deles, provavelmente. And then I want to put candle on the table. So you can, kind of build this out exactly how you want it. We've got people, we've got figures. It's like a kitchenette kind of deal. But let me show you the automagic scene. So let's empty that back out. Okay, so in the automagic scene, Proxy's just going to try to figure out where all this stuff should go based on the objects that you pick and the context it's in. So I'm going to say a bed, a pillow, a table, a chair, a kitchen table, let's say a cake. I'm just going to say, now go and create this. Using machine learning, it's figuring out where this stuff should go and where it should go inside the room and be placed out. So we've got the bed, it put over here. It went up against that wall next to the door. Cadê a It put the cadeira? pillow on the bed because as we're doing these evaluations, we're using embeddings and machine learning to say literal strings of a bed, where should it go? And on the bed has been marked up with a lot of other pieces: head of the bed, foot of the bed, under the bed. We had another one where we had a monster and we said, where should it go? To put it under the bed. And I thought that was pretty great. And these are, all decisions that the machine learning and the models are figuring out. And so that's our auto scene generation. One last thing to show you. I'm going to empty the scene. Let me put in here now manually a bed. The bed kind of over here. Let me put a chair. Cara, eu realmente estou tentando entender More at us como é que o proxy... Get a coffee table. Tipo assim, eu entendi que a gente vai armazenar nossas memórias, Another mas... cool thing we've been working on depois? is our figures. And this is our posing system. So the way posing works is that the figure has been given all sorts of different poses. She's starting with this scary roar kind of pose here as well. But as soon as you get her over, let's move the camera so you guys can see. You get her over to the edge of the bed. Now she says, now I should sit on the edge of the bed. This is all done by the machine learning. Like, we didn't program it in at hard code, say if you get to the edge of the bed, you should sit. This is from, it just knows I'm supposed to sit on the edge of the bed. If I put her toward the middle of the bed, she's going to lie down because that's a more appropriate position for her.
as we play with the scene and I think since it's a memory of a seance, she's doing the spooky thing. I put her in the chair. She's going to sit over in the chair. Let me see if I can get rid of that UI. And now I can move that around. So yeah, it's all context. The machine learning is taking the context. Proxy's taking these contexts and trying to figure out the best thing. I threw the coffee table in because this is just silly. It's pretty fun. If I put her on the coffee table, she gets this like lay down, like loungy pose, which I thought that was really funny. Que da hora. And so yeah, lots in the system's extensible. So everything that you put in here is going to a decision's going to be made on should we change the figure's pose, should we change the lighting and the mood because you put in something spooky or funny. We're playing around right now. We've got the figure lab, which is how we're our tool to build all this stuff out. Of what if you put things in the girl's hand, like snap the flashlight to her hand, she'll get a certain pose. What if we put something slimy like a snail or something? Will she have like a grossed out feature? That's all stuff that's up and coming. But yeah, this is the memory maker. This is the memory creation, and can't wait for you guys to play with it. Okay. Absolutely. There's some really cool stuff in here. And we've got a couple of questions with regards to this that I'll just follow up with. If we put them into different positions, will it change things? That was one of the questions from Danny. I think they mean like, will it change things about the scene janela, and galera, everything? se So tiver like, mais if they vídeo, move eu into trago de different volta aqui pra positions. tela principal, tá bom? So the changes. Yes. Agora eu acho que Here's eles what vão we can change. responder We can algumas change the dúvidas lighting. ali. We can change the music. Dá pra We mudar can a change a lot of things iluminação, based a on what you're doing. música. So we're struggling with this right now, but we're going to get it to where if you take two figures and get them together, they might hold hands or they might hug. We can kind of change if you'd like it to. But this is more like your Playmobil version of your saying, I want this character to go here. I want this chair to go here. So we don't want to like have you fighting the system either to where you want it to be dark and scary, but now we're playing Looney Tunes music. Yeah, and with the like object selection and everything, that's where some of the stuff, when we have our UGC stuff, those items will also go into there, correct? Yeah, all the stuff that you guys have been making is going to show up in there. And that's what's really cool about the system is that we can continue to add to it. And we don't have to go in and reprogram anything. The models know. Like, so if you put, something that goes on a table, like if you have a pizza box, if one of you makes a pizza box, if someone has a memory about pizza, that's probably going to show up on the countertop in the kitchen. And also those objects are going to have poses as well to where if you've got the pizza box on the table, it might go to the open position. If you have it over on the trash, it'll go into the closed position or the crumpled position. So that's like future extension of that system Só as vou well. mudar as plantas aqui dela. We have a follow-up question in chat. So Teacher Nandez says, right now it's taking audio and written input. Will it be able to analyze a picture, video, or live video recording and use this data as input to create a proxy of it? Yes. So I don't know about video. We've already got 2D images working to where we can show it a picture of people at a beach flying a kite, and then it'll generate a scene of people on a beach, trying to approximate what it got out of it. And Bob, who's our AI whisperer, has been putting it into where it'll ask follow-up questions if there's a face or something to say, who is this? And then, in the future, it'd be great for us to be able to get the figures to look like those, or at least wear the same clothing that was in the photo. So yeah, that's all doable. We have kind of like the very first steps of it. SSD externo? Why? It's all very exciting. We got some cool questions coming in that I'm going to actually add to the chat. I think if we want to kind of go into a little bit of explainer of what the next steps are on the proxy, kind of like how, the AI stuff will work as well, I think it would be awesome to just give a little bit of a preview, or not preview of that, but kind of explain it. I can invite up Will, if you want to, I'll invite you up to the stage. Yeah, I was going to say, I think Will is here. Let's get him answering this. Perfect. Welcome, Will. I don't think you need a introduction. I think everyone here knows you very well, so we're all very excited. Gente, o Will chegou.
You want to? Are O you able Wright tá aqui, mano. Não to speak? acredito. I don't know if we're able to hear you. Let me know if you're talking, and I'll see if we can troubleshoot anything with you. Eu ia sair. Okay. Let's see. Ele não tá conseguindo conectar. Will, if you look at the microphone button, there's a little down arrow, and that little down arrow should let you change your microphone input. When I first got here, it gave me a bad mic. I had to switch it. Steve says this is how we reveal Will has been an AI the whole time. Ai, gente, o Will parece eu com TikTok. E Discord. I mean, we could get Will's proxy to chat in here if we wanted to. Não tá conseguindo conectar o áudio, Will. Yeah. Well, while Will's figuring out his microphone issues, Eu acho que esse aqui é o Will. maybe we could move to whatever was next on the agenda. Yeah. We'll start answering a couple of questions. We have some on here that I think that are more engineering and everything focused versus general. So one of the questions that we have in advance was, how do you think that the NFT market will work on the game? We did switch away from general blockchain and NFTs. However, I think this is a great Ele saiu. chance to announce kind of how our UGC market will work. Tim, actually, do you think you'd like to describe that a little bit? Yeah, there's still some flight around this. I might actually get Jenna to answer some of this, but the short of it is we still have UGC is still a huge part of the game. The Blueprint Lab, which is the tool that we've had that you guys have been using for at least a year and a half now, is getting some new updates and some new upgrades, which is going to give you some more of the features to work with all of this machine learning, cataloging, embedding tech that we've built. So as you create your assets and as you publish them, it's going to go through the moderation process, which we're also trying to put automation on that. It's still going to be humans for now. Once your content has been approved, your blueprint has been approved, then it's just going to streamline right into the game. It'll be searchable. It's going to show up as people start to use it, and you, as the creator, will get credit for it. And as people look at the objects, they're going to see your account and who you are, and be able to see all the other things you've made as well. And another, you guys are going to love this. So the Blueprint Lab right now, for those of you that have been using it, every time you submit a blueprint, it takes between maybe a couple of minutes to maybe a little bit longer to build all of the data and to publish all the data. We're taking that out of the loop. That way now submitting a blueprint is going to be super fast. To where it's going to zip up some critical files, and then we'll handle all of the platform building on the back end. So it's going to be a huge quality of life improvement for you guys. Vou tentar fazer uma coisa diferente aqui, tá bom, gente? Absolutely. Let me pull up the other questions we have. That's going to be really exciting. I think we already answered this one of, will it be possible to upload photographs to create unique individual memories? And yes, and additionally, I believe that we have the speaking feature where we can speak the memories, and those can be made, if I'm not mistaken. So that will be really exciting. I think one of the major questions that we have is that is Proxy going to be a PC game? Like a, computer game at first? Yes, and that's where it's going to start. As you guys saw, that was the Steam build. That was the Steam. I'm deving on a Mac. To much of the rest of the engineers' chagrin. So it's going to be available on Mac and Windows when we put this out into early access, which is going to be at the beginning part of next year. Vi vantagem agora. Awesome. Faz sentido ser de PC. All right, our next question we have. Will we be able to interact with player memories in the game? Interact with players, with other players' memories? I believe that's the question, yeah. If you'll be able to interact with other players' memories. That is coming later. I want Will to speak to this because it's to the broader design of when we get
multiple proxies meeting each other and hanging out in the world. I think they'd rather hear Will talk about that than me. So the answer is yes. In this first part, which is going to be, as I said, phase 1 here is going to be really about memory creation and teaching your proxy whatever it is you want to teach it. Hopefully good things. At the end of it, these memories are going to actually, I can actually demo that. Hold on 1 second. At the end, I can show you a prototype of it. Acho que ele vai mostrar uma demo pra gente de novo. Reload stage here. Let me pull that memory back up. As a follow-up question, some folks are wondering if we'll have any plans for Linux support. Not yet. Porra, cara, em Linux. I'm not going to say no, but it's down the roadmap. Pessoa quer jogar jogo em so when you're done Linux, with your mano. memory, Vai tomar banho. we're going to package this up so you can share it out onto social media platforms and things like that. With at the moment, Eu tô ao vivo, we're Alan. calling it the Magic Memory Tô aqui Movie. vendo So let me demo what that's going to look like. a So apresentação do proxy construindo em there will be Sunset. narration, there will be music, so you'll have to use your imagination a little bit here. But basically, we're going to have these nice little, I think 30-second to 90-second vignettes recapping your memory. It's actually pretty cool. We were able to put in like, a couple of dozen camera transitions, and that gets picked by the AI as well, plus the music and the narration. So that's in phase 1 of the Memory Maker. That's what we're going to be. You'll be creating memories, and then you'll be sharing those memories and having little memory movies made out of it. Yeah, and it's really exciting as I believe we'll have some social sharing features. So if you choose to, you'll be able to share out some of your memories with folks on social media, whatever they're calling it, X, Twitter, TikTok, etc. So you'll be able to have some of that, and it's really exciting. I think the next question we have is, do we have any plans for VR support? Do we have plans? We do have plans. We actually have, but once again, that's going to be really down the road, trying to figure out how to make this work in VR. Will has played with it. I've played with it. So once again, the plan, I'm not going to say no, but roadmap wise, it's pretty far down as well. Awesome, let's take a look. Cara, não tá conseguindo conectar, mano, a After voz. we've created a world that represents a memory, what will be the gameplay elements of the game? Will there be any challenges, goals, any life sim aspects, or the main purpose is the recreation of a memory and watching it as a diorama? Yeah, really, I'm hoping Will can speak here if his microphone's working. If not, maybe we can grab Jenna up here, because when it comes to the design, I don't want to. I have an idea, but I'd rather it come from the source. Yeah, we can put this one on hold. Sorry, we're having a little bit of mic issues. I don't know, Turley, if you're able to reach out to Will to do some troubleshooting. I'm not sure if that's possible, but it'd be Seria awesome. bom se eles tivessem feito teste antes, as né? well. I'm curious, Will, if you can hear us, if you're on the desktop app or running it in the web browser, because when I'm running in the web browser, I have to enable additional permissions for mic input. Okay, so you can hear us, but we can't hear you yet, despite changing to the right microphone. Yes, right? I If you're hear. in And the the app. app. Vocês estão no app, So what estão else we ouvindo? Ai, velho, eu me identifico, mano, porque eu já passei por essas. Awesome. We'll hold that one for a little bit. Tem todos os I think microfones. the next question we have is, are users going to be able to create their own assets? And if yes, is it going to be free for anyone, or must you be a part of an official team of artists? I tried the audible microphones. Conseguiu. Go ahead. I was going to say the UGC tool should be generally available. It's going to be just the artist in residence for now. I think it's roadmap that it's going to be generally available. Ó, galera, acho que estamos conseguindo fazer progresso aqui na casa, hein? The caveat is that O que you vocês need acham? to Está ficando legal, né? verify your email Vamos address, and verify desmodernizar you are who pouco you ela e are levá-la because para of os anos moderation, because 50. using these É a tools ideia, you pelo could menos. upload copywritten stuff or inappropriate content. So there's a process and a pipeline, but the answer is yes. Awesome. And then to follow up with that, are there going to be any trading options Valeu, with these Álvaro, created assets, obrigado. or even selling them for a currency?
Yeah, I'm gonna let Will or someone on the design team talk about that. Yeah, I'll save that part for that. Might also check to see if it's a push to talk, as that might be what's going on if you're not able to speak. I know SimFreak mentioned that into the chat. I think we set up the push to talk a while ago for another event, so that might be what's going on. Ela era moderna, mas eu tô tentando levar ela pros anos let's 50, see. Álvaro. Eu acho que o Will não vai conseguir conectar não, hein, gente. What? Well, I guess we can answer this one as it's pretty well known. What life stages are there going to be in the game? Ó, se você ficar até o Sorry, did you final, say Álvaro, life depois eu stages? mostro como é que ela Yeah, era, tá? I believe kind of like babies, toddlers, adults, Meu Deus, vai teenagers, ter stuff like estágio de that. vida no jogo. Oh, gotcha. I thought someone wanted to watch their proxy wither and die. So yeah, for the figures, there's currently 3 sizes of figures from kid. I think there's three sizes of figures from basically small, medium, and large. The number one request we got already was infants and toddlers, and then the next one, which I once again, design can talk about it. The next one after that was like, okay, now I want to customize all my pets. So, but life stages, yeah, you should be able to make your kids and your grandma. Aí dá pra fazer with suas this crianças, pretty seus filhos, sua vovó, todo mundo. No jogo. Awesome. Yeah, we have some cool stuff planned on that front, from what I could tell. Let me see. Let's see what the next one we have. O Will ainda não tá Yeah, this one might be good. So, someone asked, I remember listening to y'all about creating historical characters. How would I create a character from the past as a proxy if there isn't too much information about them around? What's that? Acho que foi. I think we hear you. Will, I think I hear you. Ó, Will. Yes, work? yes. Perfect. I can hear you. Yes. Bits off, but you're coming through. Okay, sorry about Of that. contact. Yeah, no worries. Let me see what microphone I have here. Ó, o papai, gente, If I switch aqui. Microphones, this might be dangerous. Sure. Yes, Oh. this is better. Yeah, it's Loud and clearer and proud. louder. Yeah. Okay, sorry about that. Boy, my Mac was fighting me today. Anyway, so I'm sorry, where were we? I was busy in settings. No worries, no worries. Actually, let's I'll go up to the first question we had that I think is the best one for you to answer. What was the inspiration to make Proxy? O que inspirou ele a fazer o This is proxy? one that had a lot of inspirations, really. I got very interested in the players. Look what the players did in SimCities and The Sims. Ele tá falando que Things foi they're creating estudar os for. jogadores de The Sims, And, Spore, SimCity. I could really tell from a Acho lot que of é players, isso, né, like what they did gente? in The Sims or Spore, even SimCity, kind of how they thought, kind of cities they made, the kind of people they made, the situations and stories they told, like in The Sims. And I started thinking, it'd be kind of cool if we could actually get in the player's mind and build a game where your mind was the landscape of the game, and how would we input, your character, your experience, who you are, how you feel, how you think. Como você And it sente, kind of quem brought me to você memories. And I started doing a lot of é, e research as on memories. memórias. A lot of science fiction is kind of based on the idea that if somebody were to wipe all your memories and you woke up the next day with Dá aos different players set a of mente memories, que vai formar a you'd be a different paisagem person. do jogo You refletindo just, suas everything, emoções. you'd Olha behave aí, ó. differently, you'd think É differently. isso aí. A lot of cool Quiserem ir science fiction around traduzindo, that. eu tô aceitando, viu, And gente? Que eu tô so I started tentando thinking, entender okay, aqui. so what if we could actually parse the important memories from your life? And not so much what you had at lunch yesterday, but more like, first of all, the first, Ó, fez o the most curso, hein? 2 dozen important memories that made you who you are. Eu não. Quer And dizer, then eu go from fiz, there. mas assim, eu entendo, And mas não from consigo those dublar em memories, I tempo think you can real. start building associations. I associate this place with that activity, this person with that feeling. Ele tá this falando das time associações, da with that pessoa, o place, que things aconteceu, o like that. lugar e blá blá blá. And so we started thinking about how can we make a fun toy E como é que eles to podem bring fazer um memories in, brinquedo com tudo and then isso, what né? can we do with the data that we parse out of that? Com essas And informações e tal. of course, at the same time, especially over the last year, the whole field of AI has been exploding, and so our ability to analyze, even simple stories, is become extraordinary. And look for patterns that maybe you don't even see.
in your life history, in your experience. So that was kind of the basic idea. You kind of take a long, winding path through there. But at the same time, in the early prototypes, I was putting memories from my life in there, and I started getting all these insights. I just never thought about, oh, this happened before that, or that's much more important to me than this one was. And so one of the things you do when you put a memory in is you actually kind of give it an importance. It was like very important memory, not so important, or kind of maybe in Analisar a between. história simples, mas que pareçam And every extraordinárias. time you Legal. manipulate a memory, you're actually teaching Proxy something about yourself. And the second stage of the game, which we haven't demoed at all yet, just starting to work on, is where you take these memories and you put them into a little world. É You conteúdo actually personalizado. build, it used to be kind of referred to as a memory palace. This is an old idea that, a mnemonic for memorizing things is that you imagine a big house or a mansion or whatever, and every memory you put somewhere in that Tô house. colocando pra it's in ver se that vai ficar room, bom. inside that desk, in the second drawer from Mas the acho top. que and a you put the ideia memory não there. vai And ficar it's a tão spatial como eu way imagino, não. for you to organize your memories or anything you want to remember. And there have been a lot of experiments showing that a spatial interface is a really effective way, maybe a most effective way, for a person to kind of access, large numbers of items. I use Google Maps when I'm ordering a pizza, just because I know where the pizza place is. I go to Google Maps, zoom in, click on it, get their website, order the pizza. So for me, Google Maps is a great example of how a spatial interface can allow you in your mind to organize and recall, certain things. And so Então that's você tá why falando eventually como you start putting these memories onto a little world, ones that have como a lot Google of Maps similarities, organiza start as forming coisas, connections é between isso? them, and there's a lot of gameplay around that. But the very first step here is the memory maker, which is what Timothy was showing off a little bit earlier. And we want that to be something that you could do in line at Starbucks. I can pull an iPhone, tell it a 30-second story, and it'll create a scene right off the bat. Of course, you can go back and edit that scene, share it, a lot of other things. But these become the Legos that the rest of Proxy is built upon. And then down the road, this entire world of memories becomes the mind of your Proxy. And your Proxy now can go off into all these other games and activities. You can interact with other proxies. You can have shared worlds with your friends or family. Eles estão tentando Things explicar like o that. conceito, So mas até what you're agora eu seeing não right now is entendi o just kind of the tip of the propósito. iceberg of what Segunda parte de fazer o we jogo, um intend jeito for Proxy especial to de usar a become. memória, ele tá dando exemplo do Google Maps, que é organizado pra achar coisas. That's great. E ele quer isso pro I jogo, think essa the facilidade follow-up question that intuitiva. we had on that was, after we've created O a jogo world tem that uma vibe represents a memory, what will the divertidamente. gameplay aspects be of the game? Interessante. Will there be any challenges, goals, or life sim aspects of that? Yeah, that's going to happen more at the world level. And you can earn things at that level Inusitado. by putting enough memories that have a similar theme. Some of these things that you earn will be little mini games or new maps into your psyche. Like, at some point we might unlock your phobia map, your social map, your, recreational map, things like that. Very specific maps about you. We can also look at how your proxy is different than other people's proxy and look for really outliers in your personality. Most people think spiders are scary, but you think spiders are tasty. And proxy will drill into that. You eat spiders, why? So proxy, as it learns more about you, can actually start probing and going deeper and deeper into your mind. And of course, we're using that to train an AI down the road, but we're trying to make the training of that AI a game, basically. And once you get to the proxy level, we're going to have a lot of other kind of games that you can play with your proxy. So it depends on what level you're at. At the Minigames, memory mapas maker sociais ou level, that's going to be recreacionais, a seu little bit proxy more vai ser free, único, open-ended, cada player vai ter um creativity mapa tool. diferente de acordo com a sua própria And mente. we're kind of imagining this as something again where I can tell a short story, É verdade, and Álvaro. it creates a little memory bubble. It's somewhere between a crystal ball and a snow Totalmente globe. diferente de Sims 4, com You certeza. can né? actually have it rewrite the story, make it much more dramatic, score it the way you want, change the presentation, and then you can share it on social media. A lot of people are going to do it just to share these, tell very compelling little stories. But again, these, in the next phase of the game, the world building, they become the Legos that you're actually doing most of the gameplay in. Do we have any plans for shared memory timelines? Kind of like if somebody has kind of the same memory, or your family has the same memory? Well, one thing that's really important here is that
I want Acho que tá people falando alguma to coisa sobre understand compartilhar as that memórias, the né, memories they agora. put in initially are all private, totally private. You have to very explicitly decide, okay, I'm going to take this memory and bring it to a shared world, because I don't want people to kind of build a mask like they do on Facebook. You know, here's the way I want the world to see me. I really want people to put in, you know, how they really feel, the memories they Aí dá have, pra good and compartilhar bad, esses. and have it build Alguns really balões vão interesting, aparecer nas accurate memórias maps das of their redes psyche. sociais. Nossa. And so I think it's, you know, extremely important that people feel like the Na memory Facebook, world that mano. they create for themselves is entirely private. Now, if from that, you know, you'll be able to say, okay, I want to have a shared world with my family, or my friends, or my coworkers, or whatever, my college roommates. That point, I can choose which memories to pull into that world, and we can have a shared timeline. But my personal timeline is going to be private. That's really good. I think privacy is kind of at the forefront of everyone's mind, so that's really good to hear. Another question kind of related to this, will there be É comparisons importante que as between pessoas memories to sintam que confirm essas perspectives, memórias kind of like criadas a são feedback privadas, mas mechanism? também posso Well, escolher in the quais são shared world, yes. In compartilháveis. fact, Isso é legal. I think it's going to be one of the really fun aspects is that, you know, me and my college roommate, you know, have a shared memory, but the way we Nossa, tá ficando remember it tão. is Não tô entirely different, gostando. you know, or it's me and my family, me and my mother or my sister. And it'll actually, you know, highlight those, you know. And this is my grandparents, you know, go to their house every Sunday, we'd have dinner, and they traveled a lot. And all dinner long, they would sit there and argue these trivial points about what happened at that, you know, hotel in Hawaii. Oh, the bellman did this. No, he did that. Yeah, these just stupid arguments. You know, they weren't really arguing. You know, it was really kind of, I guess, bonding. But it was really interesting how people, and it happens with me and my friends, and probably everybody, that one of my friends will bring up, you know, a memory that we both had, and they'll remember it very differently, or they'll remember details I would never remember. That is very interesting to me, as contrasting that. Not to mention the fact that there's this dynamic that's been studied quite a bit, that every time you recall a memory, you're actually changing it a little bit, based on your current mood, state, your past, you know, what's happened since then, a lot of stuff. Acho que I tá mean, ficando to an legal, né, extraordinary degree, gente? which means that the memories that you recall the most are probably the least accurate. Because every time you've recalled that memory and then put it back in, you actually Acho que eu changed it a little vou bit. trazer pra trás So, aqui. you know, and this is something, it'll be interesting to find out. If you put memories in and then, you know, years later go back and look at those memories, do they match what you thought? You know, I really wish I had had this for like Obrigado. my Ai, grandmother, Ludmilla. you know, who's passed away, that, you know, I had her put in her 100 most important memories to her life. You know, that would be like a kind of a family heirloom, you know, just to be able to browse that. Absolutely. I can imagine that being, you know, really, really meaningful. We also have a kind of a follow-up question with regards to one that we had earlier. Can you have several different public worlds Toda with vez que different você memories to be relembra uma shared with memória, different você muda um people? pouco ela. Like you have one you share with your Ele quer family, usar one you essa share with your friends, interatividade no jogo, aí another one citou you a share avó with dele. internet friends, you know, or will it be only one private Caraca. one and one public one? No, I think it's going to be more like one private one and many, many public ones. But I will choose which memories to pull out of my private one and put it into the public. And, you know, potentially I could even edit them before I make them public. So, you know, I have this memory, a shared memory with somebody, but there was a couple details I really don't want them to know. So as I'm pulling it from my private to the public, you know, I'll probably be able to have the opportunity to edit it. But no, the public one will be like groups that you set up. You know, this is, you know, by invite only. I'll set up, you know, one for me and my college roommates. I'll set up another one for me and my family, another one for my coworkers, you know. So these will be, you know, basically like groups that you can set up and administer. I can already think of a few Vai ter cool opções de grupo. groups I would use it for myself, so that's really Que good legal. and great to hear, honestly. Você pode dividir memórias com os This next familiares, question kind of então, goes a little né? bit of a different Imagino. direction. So what will be the role of AI in the game? Are famous or not so famous figures of human history going to be part of the game and created and be able to react through AI? And will players be able to create themselves or family members with these AI personalities to add to their memories? Well, I've always been intrigued by the idea that we could have a group, you know, making historical characters, Cleopatra, Napoleon, Da Vinci, whoever. I think that it's a little tricky, you know, who gets to administer Da Vinci's group.
But if we have these open groups, we can start a group for Da Vinci. I'd like this to kind of work like Wikipedia to some degree. I'd love to have 100 people kind of researching Lincoln and putting in all the memories from his life and seeing what kind of a proxy emerges from that. And once we have those, we can have a lot of gameplay around that. I'm going to have a dinner party with Einstein, Lincoln, and Da Vinci, and see what happens. We can have leaderboards. Who's Da Vinci's best friend? Who's his worst enemy? How does he get along with Mother Teresa? There's a lot of stuff there, but going beyond that, we can also spatially locate memories at some point, historical memories especially, such that if I'm walking down the street in Paris, I should be able to pull up my phone, scan around, and find out what famous memories happened on that block. And these might have been memories from Napoleon's time, or it might even be just my friends that were in Paris falando das last year. memórias, falou que It vai can ser tipo filter out, Wikipedia, which memories it thinks I would be todas interested as in. pessoas But I can construindo a actually rede de scan around me memórias. and find out Uau. all the memorable things that happened right around me at any given time. As well as we can do things like I might put my high school in several of my memories, and somebody might start a high school group for my high school, and I put my high school memories. A lot of them share that group, and now that high school in some sense becomes a proxy. Agora vai dividir memória com os amigos do ensino médio, né? Of my high school, Da and see escola. all the memories that all the students that ever went there have attached to that high school. And then I can filter it down. Just show me the memories that happened during the years I was there. Or show me the memories about my math teacher at that high school. And I'll see a lot of other shared memories of other students of my math teacher. So in some sense, at this point, we're building kind of a web, almost like the, World Wide Web, except of memories, where I can surf memories, from, location to person to place, etc. And that fascinates me, that I can, one day click on my high school, click on my crazy German teacher, and look at all the other weird stories about my crazy German teacher. Absolutely. This is one that was kind of an interesting one, and I think it's more because of previous Wow. titles. Would you say that Proxy's gameplay is more like The Sims or closer to the Spore creator? If you had to compare it. I think it's going to be closer to The Sims. É mais próximo de The Sims, essa in ideia. that, the players, all the stories coming out of this are the players' stories. Spore was actually, a bit over ambitious as we were actually trying to get through all these different scales. But when we stick to memories of your life and legal. things around you, of course, you could always put in, I was abducted by a UFO. You could put in false memories. But I want people to see the value in putting in accurate, real memories of their life. Later, as you share these, we can easily enhance them, exaggerate them, make them crazy funny. And there'll probably be a style thing for that, where I could say, turn my memory into something really funny, or really tragic, or really, introspective. But that would be a style transformation done by the AI on your original memory. I really Ele like quer the que as idea that we pessoas have vejam o fairly valor de pristine colocar suas memories memórias in your reais private no world. jogo. And from that, we can actually give you really interesting feedback about your psyche that I don't think you'd get in any other way. In our early prototypes, I was seeing patterns in my life that I didn't even realize, as Proxy was looking at associations I had Vai ter uma IA que from vai my dar feedback childhood, growing up, interessantes. etc. Que da hora, And I want cara. people to experience that. That was no, I think that's great. We actually, in relation to that, do we have any plans to separate out the memories into like categories, kind of ones that are more meaningful than others? Something, happy memories, traumatic memories. Do we have any plans for categorizing them? Oh yeah. Right off the bat, you can say how important memory was, but then also it's all just like keywords that they pull out of the stories, And so if I have keywords of fun, joy, adventure, the AI is categorizing these things at a deeper level. If I put in, my dog Rover, my cat Kitty, Proxy will come to understand that those are both pets. And so it's abstracting almost everything you put in there. I might put in, San Francisco Marina District, but it'll understand it was in California. A IA vai criar pastas e palavras-chave e organizar tudo. And at every Nossa, level, isso me lembra some muito, sabe o memories quê? are, one of the key Esse aplicativo aqui, ó, categories is quer ver? time.
But again, it's an Ai. open field, so I could put in June 4th, 1993, Esqueci. or I Ó, could put brilhou. in college years, or I could put in childhood, or I could put in nighttime or early morning. All those are valid times. Eu não sei o And then nome. proxy, Esse as proxy appropriate, lembra we'll aquele try to episódio de use Black those Mirror que as to pessoas place these on the criam timeline, uma IA a or partir associate, late delas night with me próprias. going, to get a burger at the 24-hour Não sei se eu já McDonald's. vi esse episódio. So depending on the context, proxy will be categorizing all this stuff at a pretty high Será que level. vai ter aquele problema na galeria do Sims 4? Tinha tanta gente It's funny criando. you mentioned the pets. That was one of our next questions. Can we make a proxy Caraca, for our mano, eu não pets and sabia input disso daí memories that não. make it, Sério que a rolou dog's isso? personality or a cat's personality? Jesus amado, pai. That's a good question. Well, the first Ai, gente. thing that occurs O to povo é me meio is louco, mano. we don't know what the dog's memory Ah, is. tecnicamente, pelo we que eu know you entendi, saw a the memória dog vai do ser this sua, and you né? seemed happy, So that really is your memory of the dog. But if you do put enough memories of your dog in there, then yes. As you get to the world level, I keep going back to my grandmother, but if I put enough memories No of my episódio eles grandmother copiam a mente de uma in the pessoa e game, when I transformam go numa down the world assistente pessoal level que sabe and tudo sobre I'm in that você. area where those memories are, I Qual might see her episódio é esse, walking around. I Alan? might be able to go up and talk to her, interact with her. So I'm kind of right now calling É that a familiar, mas eu sub-proxy. não sei se eu já assisti. But in this case, if I put in 10 memories of my dog, go down to the world level, I might see my dog wandering around, and he will behave, according, to the memories I have of my dog. This isn't the dog putting in his memories, just the same way it wasn't my grandmother putting in hers. These are just the memories I have about her, the memories I have about my dog. But the dog should act pretty consistent with the memories you have about him. Yeah, and I think one of the other questions, if we don't have like a lot of information about someone, whether it be a historical character or if it is, there's not a lot of information out there Black about Mirror them other total. than what we know of them, how would that work with proxy? Ele quer Well, I informação mean, pra vender pra I didn't gente. guess for proxy fills in the blanks. It depends Vai vender on os nossos exactly dados aí at pra what level that as sub-proxy or empresas. proxy Olha is aí at. as memórias. Right off Acho the que ele bat, tá if we decide brisando we're muito, gonna não do sei como Cleopatra, isso vai criar um we jogo. might put in 5 or 10 memories from her life, and she's Bom, not going to be né? Ele terribly brisou com interesting. Sin But then other City, com people The start filling Sims, out com more details. We're Spore. correcting the Deu original certo. memories because it's a shared Pouquinho, pelo world. menos. As people put in more and more and more details about Cleopatra, she should become much eu vou fazer more jardim aqui. accurate, at least according to, the historical memory of her. That makes a lot of sense. I know we had a few questions surrounding this, and I don't know if we spoke much about it, but do we have any plans to use this as like a therapy tool or anything, or is it just more of a game thing? Well, I mean, I'm sure a lot of people will. I mean, it's surprising how many people ended up using Sims as a therapy tool. I mean, a lot of people, hundreds of people wrote me saying they're using it with kids, and kids were, put in front of the computer and it's a game, and Tô they perguntando would se vai actually ser tell tipo uma stories that actually terapia, happened. né? Whereas you would put them in a chair and say, "Tell me what happened," they clam up, right? So I'm sure, yeah, but right now we want to build a really fun, engaging, entertaining experience, and unless we can do that first, it's not going to have much use as a therapy tool. If we can nail that, then this, I think, could be really significant. Absolutely. Is there anything we have in place, or tools we have in place from preventing people from adding like false memories to like a shared one, like Ele se Cleopatra, impressiona com quantas like pessoas usam The avoiding them Sims from como algo putting terapêutico, mas não é o Cleopatra like objetivo playing principal volleyball on ainda the o beach or jogo. something. Do we have anything we plan Errado to ele put não in tá, place? é verdade. I think that's why I was looking to Wikipedia, because I think the Wikipedia moderation thing works pretty well. And so it depends on how many people. If it's just me and my friend making up stupid stories, Captain Kirk and Spock stuff, that's fine. But if it's 100 people really invested in trying to recreate Leonardo da Vinci, I think they'll take it seriously. I'd rather the community moderates those, whatever their intent is for that, shared proxy. Absolutely. Oi, I Mangos, think we have a couple of volta. technical questions as well. I'm gonna go ahead and get into, and feel free to, folks. We still have about 20 minutes left. So if you have any additional questions, feel free to put them into the chat. We had a technical question. Did we create our own NLP software, or are we using open libraries? I'm not entirely sure what that means, but I'm gonna direct that to the engineers.
I think Tim could probably answer that best. Yeah, so great question. We're using a couple of things that we build ourselves, plus a bunch of open source, or not open source, APIs that we're using. So it's a mixture of our memory graph. I'm getting some echo on there. A mixture of our memory graph, a mixture of this really cool embedding technology that we partnered with a company to use. We've of course used OpenAI for years to mess around with things. To just drill on that for a second. The newest stuff with Chat GPT, and that's like the new direction of OpenAI. Chat GPT is actually no longer like a real feasible thing for us for NLP, at Você tá least for usando like a API, que é generating uma tecnologia de uma things that empresa Proxy parceira. might say Legal. to you, because they've kind of gone a different direction. And these newer models just aren't. They don't work with us because we want to make an entertainment. We don't want to make something that's really safe. So, yeah, we're doing a lot of things. Yeah. Next question we É o have: episódio 4 da temporada will we 2, be coming to especial de Steam Natal, on final White Christmas, release, or is there going to be like an early access first? assistente pessoal. Poxa, eles não vão trabalhar Current com o plan is ChatGPT early porque não é access. seguro. And then, Oxi! have all the people that jump in first help us find E all the ways colocar, that colocar as minhas generating memórias no memories jogo breaks deles é or, seguro, né? Com has certeza. the awesome little gotcha side effects. Ai, So yeah, gente, early cada access uma. first. Awesome. This might be a question for Alex, actually, or Nat if he's in here. Is the goal for creators to create transparent models to have the fixed background patterns? I think they're referring to like the avatars that have the kind of moving textures on them. I'd say really quick, like a lot of that is still a work in progress as far as the aesthetics go, with the like clothing and the texturing for that. So we're still figuring that part out. Perguntaram sobre aquele problema da textura, né? Enquanto mexia a I câmera. saw a quick question from teacher Hernandez. Ah! Just asking you to summarize each Perguntaram das section roupas que proxy. ficam se mexendo, a textura da Really roupa quick que ficava summary. se The first mexendo. section, Aí ele disse que a you're putting estética in ainda tá sendo memories. We try to desenvolvida. make Tá it fun. certo. You can customize them. They go into your shared timeline. All right, that's where they originally start. You can, from there, you can share them externally if you choose to social media, and in sharing them, you can probably have them be modified to be more dramatic, funny, etc., and all that. So right off the bat, it's going to be, a fun tool to make memories and share them. Second phase is where you now take these memories and place them into a world, and you can organize that. This is actually like a little map with continents and oceans, and you can terraform the world and make your, vacation island, my childhood memory continent over here, and it's up to you to organize them. And we learn a lot from that. And there will be a lot of gameplay where you're earning things as you put memories down, if you put them close enough to each other. And you'll also be able to decorate the landscape. There'll be some sentiment analysis at the world level where, maybe sad memories did have storm clouds over them, happy memories, more sunny beach, So there'll be a lot of things going on there. That's going to be more of a world simulation, almost like SimCity. Last phase is where your proxy, kind of gets up off the table and starts wandering around. Now your proxy comes alive. And we have, whole games that your proxy can go engage in, almost like, imagine a theme park, for your proxy. And, some of these will be competitive games, some will be just funny games, some will be rides, storytelling. And that's the part that we're going to keep very extensible. So once, you've invested all this time and effort in building your proxy, and you might continue, Cara, e lembrando que eles conseguiram um investimento de 6 milhões de dólares para esse jogo, tá? Pra quem não sabe. Take your proxy to that is going to be the long-term expansion path of the game. It all sounds great, and here's a fun one. What's stopping Proxy from going rogue and taking over the world, or more realistically, my identity? Well, don't give Proxy your social security number right off the bat. I really love the idea that I give my proxy a budget, maybe $10 or $20 a month, and it buys stuff on Amazon, things I would like, and I get gifts for my proxy. I love that idea. But, that's a long way from taking over the world.
Primeira fase, Sounds like ferramentas Christmas, divertidas gifts para would criar be sold. memória. Segunda fase, organizar isso no mundo com clima e simulação de fato. Última fase é This esse is another proxy one. que muda I think tudo, regarding some of the 3D deixando stuff, mais divertido will e you be able to dramático. select an Uou! entity and change its status or its gesture or type? So like, would you be able Não to é uma select ideia a ruim table and não, change viu, its height or Gustavo? its Você surface acha de shape, tornar a área surface dos prédios thickness, uma or área de resorts? would you be able to É que eu change to criei laying on essa top of the área table aqui to pra standing área on dos top of the resorts, mas table? talvez dê And pra mudar how alguma coisa customizable are aqui we planning também. on the interactions being? Dá pra tirar aquela ilha ali. Yeah, I can jump in on this one. Engraçado que So proxy we've também é got scaling intermediário. tools Como already in assim? there. So if you want to make, it's Perguntaram got sobre o proxy limits, tomar but conta do you can mundo, ele scale disse pra não dar o figures número up do and down. cartão. Ah, meu As for Deus. customization, I think that's still TBD on some of these Não é things. nada pra Of picking desenvolver um color jogo, não é palettes nada. and things like É, that. pode We've ser. got the tech in there, but I don't know Mas if é we've uma graninha já, really né? worked out exactly how we want that to work. As for like, what was the other part Ah, of the gente, question eu acho about que eu vou sair customization? aqui, mano. Acho que a I gente think já... like the asset Eu vou sair. customization. I think both the avatars and like the tables and the Vai aí, galera. how big or how small they'll be, how thick they'll be, stuff like that. Gente, sair. Acho que o que a gente já pra ouvir, a gente já ouviu. Vou ligar aqui pra Marjorie. Ô, Marjorie, você tá offline. Entra aí. Mas o negócio é o seguinte, gente. Respondendo aí a pergunta do Rafaelo. Rafaelo, a minha ideia é... levar o Sunset para os anos 50, com a estética da série Hello Tomorrow. Tô tentando fazer umas adaptações. Eu me dei o desafio de até o final desse mês tentar fazer isso. Se até o final do mês não ficar bom, a gente volta ao que estava antes, entendeu? Então essa é a ideia. Oi Marjorie. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Tô bem. Que bom. E aí, o que conta de novo, dona Marjorie? Nada de novo. Nada? Nunca? A única coisa de novo é frio. Frio. Meu pezinho tá gelado. Não É, tem ó. meia? Põe uma meia aí. Ô, sogra, qual é a sua dúvida? Sobre Inzói. Não, Eu? é que eu recebi uma foto de um monitor aqui no meu WhatsApp que você me mandou. Então, mas eu mandei as dimensões, o tamanho, você viu? As dimensões, Ah. eu acho. Eu vi. Ele é. Quando eu tava pesquisando o monitor para o Marcelo, daí eu vi esse e eu pensei em ti. Eu falei, caraca, o Eric ia amar esse monitor. Nossa, que bonito. Não, Porque ele tem. ah, Você viu aí? não, é maravilhoso. O monitor é lindo, é. Olha. É da Samsung. Aham. Já tem aí no Brasil? Deve ter, mas esse daqui é o monitor, ele é Quad HD. Ele é maravilhoso, só que pro meu uso ia ser um pouco complicado, porque o The Sims 3, que é esse jogo que eu tô jogando, ele não tem ajuste de interface, então a interface ia ficar bem pequenininha. Por isso que eu até, quando troquei de monitor, peguei um monitor Full HD. Mas é maravilhoso esse monitor ali, lindíssimo. Eu achei assim pelo tamanho, né? Daí Ele é eu falei, enorme. nossa, eu acho que o Eric iria adorar. Com Ele certeza. tem. Deixa eu ver quanto que é. É da hora. Largura ele tem 3 e. Eu posso estar enganada. 3,69. 369, eu acho que é 36 centímetros. Não, não é 36 centímetros, não. É 369 centímetros. É grandão. Quando eu for lá na loja eu vou ver. 1 metro de altura, mano. Isso aqui, deixa eu ver aqui, ó. É só ver o tamanho do monitor aqui. O tamanho do monitor é... Cadê? Em polegadas. Que você tava perguntando. Eu vou comprar o monitor pro Marcelo, daí eu tava pesquisando. Vou comprar se ele arrumar o quarto. Aí ele falou assim, falei, mas primeiro o quarto tem que estar fantástico, assim, tudo organizado, tudo no lugar. Depois eu compro, mas antes não. Isso aí. Porque se eu comprar antes, não vai arrumar, né? Isso aí, tem que ser depois de 3 meses organizando o quarto. Olha. Que daí cria o hábito.
Sim. Aí já não é. Daí eu tava pesquisando, aí tem um. Daí eu tava vendo, tem um Full HD, tava. Era o mais em conta que eu achei. Falei, uau, 119 euros. E pro sistema que vocês têm, Full HD vai ser top. Isso é ótimo. É, porque apesar que esses dias nossa internet não tá muito. Mas precisa muita coisa. Se a pessoa usa um telemóvel para jogar, ter um monitor, olha. Ainda melhor. Pra ele. Pra mim não precisa. Eu não quero. Eu nem assisto TV, imagina outras coisas. Mas o Full HD é suficiente. Eu tenho Full HD também aqui. Eu tenho dois. Um de 28 polegadas e outro de 24, se eu não estiver enganado. Ou 18, sei lá, não sei. Ah, porque tinha um LG, também tá um preço bom. Mas eu acho que eu vou esperar para. Como eu vou ainda testar se ele vai se comportar, eu vou esperar. Porque daí vem as promoções depois do ano novo, né? Isso aí. Até antes, um pouquinho. Aí, quem sabe eu pego uns 100 euros. Vou ver. Com certeza. Tem que colocar em cima de rolamento e esperar. Não pode dar presente depois de arrumar o quarto um dia, senão depois não arruma mais. Próxima semana tá de férias. Não é mesmo. Fala pra ele que você vai estar de férias. Eu já disse, hein? Que próxima semana eu tô de férias. Já, falou antes. Ela queria ir vai ao pé de ti, Eric. Ela o quê? Como é o nome da culpa? A Marjorie queria ir nas férias ao pé de ti. Ah, queria vir aqui? Ah, mas pode vir. Vai? Você pode viajar sozinha. É verdade. Vem comigo. Aí a mãe vem junto. Aí a mãe vem junto. Não, pode vir. Olha, A Yasmin a gente vai... manda uma gata com ela. A Yasmin vai estar de férias agora no Natal. Até dia 1º. Porque vocês não vêm pra cá. Era esse o plano, não era? Era o meu sonho. A gente só não conseguiu juntar dinheiro. A Yasmin chegou pra mim e disse assim outro dia, sabe quanto é que custa uma viagem daqui até Gramado? Quanto? Quanto? Só 6 mil reais. Falei, quê? Tá doido, amor? 6 mil reais. Mas eu pensei, né? Só 6? Não, eu pensei assim. Nossa, baratíssimo, né? Claro. Eu pensei assim, mas nossa, a gente vai passar o quê? Um mês em Gramado? 5 dias. Eu falei, você tá louca, menina? 5 dias em Gramado, 6 mil reais? Paga 3 meses de aluguel aqui em casa, mulher. A Josi tá planejando uma viagem pra ir pro Brasil. Daí ela fez assim as contas por alto, mas vai em 5 pessoas. Daí dá 25 mil, assim, mas eu acho que os planos dela não é bem assim. Caraca, uma grana, hein? Porque se para Gramado é 6 mil, se ela vai pra... Ai, meu Deus. Não, é lá pro Nordeste que ela quer ir. Lá é mais caro ainda. Mas é Fortaleza. Na realidade, às vezes é mais barato ir pra lá. Só que eu acho que lá, a estadia, essas coisas... É que depende da região da cidade que ela vai. Bom, Fortaleza não deve ser tão caro, dependendo ela quer ir naquele programa. turismo mesmo, né? Porque ela vai levar o marido, os 2 enteados pra conhecer o Brasil, então. Caraca. Aí ela disse que quer um hotel bom. Sim. Aí eu falei, não pode ser 5 estrelas, mas 3 estrelas. 4. É uma graninha. 2, 1, 0. Vai levar o filho, vai deixar lá. Não, filho, não. O Alan disse assim, O Lucas eles vai? teriam escolhido chamar de proxy, parece que é pra ser representante substituto seu. Como assim, Alan? É como se fosse um avatar combinado com informações... Ah, entendi. Pode falar, sogra. Ida para Paris. Vou pesquisar quanto que tá para ir para Paris. Não deve estar muito caro aí de Portugal. Vou eu. Oi, senhor Jorge. Próximo ano eu vou para Senhor Itália. Sei lá. Essa ideia de metaverso tá Veneza, em meu tudo. sonho. Agora vem pra The Sims Pass. Senhor Joe. Pois é, eu acredito que venha mesmo, Pareceu viu, com- Alan? Álvaro. Tô viciado em Harry Potter, Eric. Tô assistindo Passagem muito de Brasil. Ô, Eric, Oi. eu fui pesquisar. Eu acho que você deu alguma coisa aí, porque deu uma passagem de Brasília a Paris. Adivinha quanto?
4 Ah. mil. Mas é boca de Deixa eu falar. Eu, hein? 4.729. É melhor vir para Paris. Pra ver que tá mais barato sair do país do que andar dentro do país, né? Não, mas assim, eu fui pesquisar, não sei se foi pelo tom da minha voz, foi do Brasil para cá. Olha aí. Para cá não, para Paris. Olha que chique. Mãe, por que foi? Quanto custa aquilo que você falou? Ah, tá vendo? Hum. E ainda parcela, viu? Sim. Parcela Mas em 100. realmente é mais barato em alguns casos sair do país do que viajar dentro do país. O legal da Europa é que viajar aí dentro é barato. Agora no Brasil é o oposto, que viajar aqui dentro é mais caro. Não dá pra entender um Sim. negócio desse. O brasileiro não se ajuda também, né? Mangos. Tô vidrado, depois comecei a jogar no PS4, eu sou da Sunset. Ô, Mango, você tá jogando no PS4, por que não joga no PC, cara? Você tem o Hogwarts Legacy? Ô, gente, eu tô meio grilado aqui com essa casa. Olha, daqui para lá, eu tô vendo aqui tem de vários preços. No dia 31 tem 91 euros para você ir para Paris, passar de Lisboa. Olha, baratíssimo, hein? Qual o problema? Imagina, nela? Acho que ganha eu em vou euro. passar lá acho que eu vou em Nela quem? Tô falando com a... Paris, Lisboa. Não, aqui tem vários preços. Caraca. Pro dia 24 tem o quê? Ah, não. Então, o problema na casa, eu não sei. Ah, tá. Não, pro dia 2 do próximo ano. 20/2, 24 euros. Nossa, que barato. Baratíssimo, meu Deus. Barato, gente. Não, mas daqui para Londres é Londres? 50 euros para ir e vir. Aqui, Ó, o que tá Londres. acontecendo aqui, Álvaro? Eu não tô conseguindo, sei lá, eu não tô sentindo que a casa tá uma estética tão realista aqui. Eu gostei da parte de trás, só que a parte da frente tá estranha. Convite. quê? Jurinho. Deixa eu É ver. minhas coisas. É Daí eu leio. uma festa. Deixa eu ver. Convite, lanche, amigo. Eu não vou, não me sinto bem. Deixa eu ver. Calma, mulher, mas é curiosa. Você é uma fofoqueira curiosa. Fofoqueira? Porque você quer curiar as coisas dos outros. Eu me meto na sua vida. Fogo. Lanche convívio. Vamos celebrar Natal na escola. Convida-se todos os pais encarregados da educação a participar num lanche convívio no dia 15 de dezembro, das 19h30 aos 30. Faremos um Vamos sorteio ver. capaz de Natal. E ainda torneio, 4 em linha para miúdos e graúdos. E aí, tá muito frio Vai em ter Portugal, quê? então? Torneio? Como assim torneio? 4 em linha para miúdos e graduados. Graduados. Ih, gente, a galera tá em outra vibe lá. O que é isso? Também não sei. Pergunta aí no grupo. Mo, Yeah. o que é torneio aqui? Cara, Torneio. acabei de beber meu chazinho. Tá muito bom. Marjorie, eu vou desconectar aqui e já volto. Tá bom. Ó, galera, o negócio é o seguinte. Eu vou fazer uma foto de antes e depois da casa pra ver se a gente conseguiu fazer algum progresso interessante. Quero muito que a casa fique com a vibe dos anos 50, mas eu não sei, eu olho pra ela e tem alguma coisa que não tá encaixando aqui na parte da frente. Eu não sei o que é.
Vocês imaginam, gente, que enquanto eu construía Willow Creek, eu passava por tudo isso fora das lives. Olhava e ficava, ai meu Deus, e agora? Vamos fazer uma foto aqui pra ver como é que tá, mas eu acho que tá ok até, a gente conseguiu. Se for reconectar, avisa, viu? Pode deixar. Eu acho que a gente conseguiu fazer algum progresso, mas eu acho que tá faltando, sabe o quê? Algum tipo de ornamentação aqui na casa. Eu vou tentar usar os painéis de parede pra fazer umas ornamentações meio fakes. Era que você é graduado em RH, né? Vale a pena, ganha bem? Cara, eu não trabalho em RH. Eu sou formado em RH, nunca atuei na área do RH. E não tenho a menor ideia se ganha bem, cara. Com todo respeito, eu não faço ideia. Nunca busquei um trabalho na área do RH também. Fiz RH porque quem tava pagando minha faculdade era minha mãe. E aí era ela que decidia, né? Então, é isso basicamente. Por quê? Você tá pensando em fazer RH? RH é bom, sabe? RH é legal, sabe por quê? Porque você aprende a lidar com pessoas e qualquer trabalho que você vai fazer na vida, você vai ter que lidar com outra pessoa. Então, independente se você vai atuar na área do RH ou não, é uma área boa para aprender. Não é muito complicado. Só folha de pagamento, eu não sei fazer até hoje, mas aprendi na faculdade. Como eu não fiz, eu não treinei, desaprendi. Ó, vamos fazer uma foto aqui da casa. Vamos ver. Voltar ao jogo. Ok, agora vamos mostrar o antes para ver o antes e depois. Cara, mudar o estilo de uma casa que você já fez não é muito fácil não, viu? Ela tava muito bonita antes com aquele estilo moderno. Vamos ter um trabalhinho aqui para conseguir colocar as coisas nos eixos. Para levar o Sunset para os anos 50. Essa live de hoje foi meio louca, né? Misturando o proxy e tudo mais. Cadê a casa? Tá, estamos chegando nela, gente. Caraca, mano, cadê a casa? Aqui. Sou o Lufa Lufa. Só falta alguém da Sonserina pra fechar os 4. Eu sou da... Ah, peraí, qual é? Mesmo que eu sou... Não é Grifinória, não é Lufa Lufa e nem Sonserina. Eu sou da... Gente, me ajuda que eu esqueci o nome da casa. É a Casa Azul lá. Esqueci o nome da minha casa. Nossa, que tapa, hein? Mano, que tapa na cara, velho. A casa tava melhor no antes do que depois. É, da Corvinal, obrigado. Olha... Não sei, gente, quero a opinião de vocês. Eu gosto e não gosto. Eu acho que talvez as plantas davam mais charme pra casa antes, mas é só uma questão da gente alinhar. Porque eu gosto dos telhados agora. Dão um charme pra casa também. Não vai ser muito fácil. Na realidade, eu acho que o que tá me incomodando é essa parte aqui, ó. Tipo, a garagem ali embaixo é legal. Só que aqui perdeu função esse trecho todo aqui. Aqui a gente até usava um pouco como jardim, né? Talvez se eu trazer de volta o jardim.
Ai, galera. Decisão complicada. Aqui eu queria ter colocado mais uma parede, só que não tinha andar suficiente. Bom, eu vou só fazer mais uma foto aqui. Eu gostei mais antes. Antes a moderna ou a mid-century? Moderna, né? Só que essa nova não tá finalizada, é verdade. Tenho que mudar muita coisa ainda nela pra deixar ajustada. Deixa eu ver uma coisa aqui que eu quero fazer, aquela outra foto. Que é essa daqui que a gente fez antes, que antes a gente não tinha colocado mais planta ali. Só não vou conseguir a mesma posição, mas tudo bem, a gente coloca numa posição similar aqui. Mais ou menos isso. Eu acho que a gente consegue fazer um bom trabalho se a gente tiver paciência. O telhado de cima ficou bom, o de baixo que tá estranho, né? Ó, vou colocar aqui e fazer uma animação em GIF pra gente ver. Essa aqui e essa aqui. Eu acho que nesse caso aqui o menos é mais. As rochas estão sobressaindo, daí a gente tem menos variedade de cor e planta, combinação maluca. Tem potencial, eu consigo ver potencial nisso daqui, só que vai exigir tempo. E muita paciência. Bom, gente, olha só. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Prefiro com mais plantas. É compreensível. A parte complicada de fazer isso ao vivo é justamente isso. Porque a gente já tinha como é que tava antes, né? E ver essa nova visão sem estar pronto, a gente sempre vai preferir como é que era antes ao invés do depois, né? Só que a gente precisa de mais progresso. E eu digo a gente porque eu também eu fico dividido que nem vocês. Tipo, antes estava legal, mas eu acredito que pode ficar melhor. Só que eu não tô vendo melhor agora. E daí eu fico, poxa, deveria voltar pro antes. Mas eu acho que a gente pode dar uma chance pra isso aqui. Pode ficar bom. Eu queria ter mais variedade de planta aqui pra praia, porque eu não acho que esse aqui combina muito aqui, mas eu queria pôr alguma coisa aqui pra não deixar vazio, e alguma coisa com mais cor, sabe? Só que o mais próximo que a gente teria seria o capim dos pampas, mas eu acho que o capim do pampa, ele combina muito mais com lago do que necessariamente com praia, apesar de eu ter usado muito aqui pra praia o capim. Só que, olha, ele fica melhor pra lago, eu acho. Às vezes a falta de uma planta ou outra aqui é complicado. Talvez esse daqui, se eu fizer um ajuste, tentar deixar ele nesse mesmo verde ali. Apesar de que eu já tentei mudar a cor dele antes, não fui muito bem sucedido, mas talvez tenha sido o formato que eu salvei. Mas se eu conseguir deixar ele um verde um pouquinho mais sem saturação, acho que pode dar boa. E cara... tem muito trabalho pela frente. Galera, eu vou encerrar a live mais cedo hoje, porque essa live foi muito bagunçada. Eu acho que eu vou até mudar o título da live, porque foi meio que o de Sunset, foi proxy, foi uma mistura de tudo, foi conversa com a sogra, com a cunhada. Enfim, gente, quero agradecer quem ficou até aqui, vocês são incríveis, alcançamos 36 likes. Ainda não batemos a meta, mas tá tudo bem, porque essa live foi meio louca. Enfim, se você terminasse do jeito que tá fazendo e depois você faz uma versão alternativa mantendo até alguns antepassados de Towns. É uma boa ideia também. Não tinha pensado nisso. Vai dar bastante trabalho. Mas é uma boa ideia. O complicado... Não, mas não é complicado, porque os lords já estão prontos. É só criar as famílias. Mas é uma ótima ideia. Vou avaliar ela, Álvaro. Vou considerá-la, especialmente porque vai dar um trabalhão realmente refazer tudo aqui. Vamos ver.
Gente, obrigado a todos que ficaram até aqui acompanhando a live, todos que deram sugestões e todos que, inclusive quem traduziu pra mim o negócio ali do Will. Gente, sem vocês não ia entender quase nada do que o Will tava falando. E olha que eu tava na expectativa. Eu achei que eles iam mostrar mais imagens, mais vídeos. Eles realmente mostraram muito pouco. Gostaria que tivessem mostrado mais de uma maneira que ficasse mais claro a ideia deles e como é que isso vai acontecer. Porque é difícil de conseguir imaginar tudo isso acontecendo agora, né? Mas enfim, galera, vou encerrar aqui, a gente se vê no nosso vídeo live de amanhã, é isso aí, Dag, tenham todos um ótimo dia, uma excelente semana que tá começando aí, mais pertinho do Natal. Dag, até a próxima, gente, tchau, tchau.